Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Gente, então hoje vamos fazer um episódio para falar sobre o parto. A gente sempre insere maternidade no nosso conteúdo, nos nossos programas, né, nos nossos episódios. E é um tema que faz bastante sucesso. Acho que tem várias mães que nos acompanham e várias mulheres que talvez nem sonham em ser mães, mas gostam do assunto. Mas tem curiosidade. Eu tava até comentando com você, mesmo antes de eu pensar em ter filhos, eu adorava. E olha assim, que nunca foi meu sonho ter filhos e tal, né? Eu já contei aqui. Mas eu adorava escutar podcasts e tal, ver vídeos no YouTube sobre, tipo, parto, relatos de parto, sobre maternidade no geral. Então eu acho que é um assunto que as pessoas gostam. E assim, a gente quer falar muito sobre a nossa experiência, né? Afinal, nós duas passamos por isso, assim, até recentemente. A Luli daqui a pouco vai passar de novo. Gente, daqui 2 meses estamos aí passando novamente. Quase, né? Depois a gente vai ter que fazer um novo episódio sobre relatos de parto da Serena. Mas a gente quer um pouco misturar, né, as nossas experiências com alguns dados técnicos super legais até interessantes que a gente pesquisou, né, como sempre, como Exatamente. A gente adora trazer isso. E eu acho que assim, o parto é um tema muito recorrente. Eu vejo assim, eu sempre falo isso, mas assim, eu tenho um termômetro muito grande que é a minha audiência do Instagram, né? Então assim, sempre que eu abro caixinha de perguntas, gente, é assim, ai, como que vai ser seu parto? É assim, tem essa questão do parto. O parto, apesar de ser um momento ali curto, porque assim, a gestação são 9 meses, a maternidade depois, tipo, a própria amamentação dura muito mais tempo. O parto é uma coisa das mais curtas, mas é uma coisa que ainda gera essa curiosidade, essa dúvida. Eu acho que tem muito diz que me disse, muito não saber em relação ao tema. E eu já vou adiantando pra vocês, gente, 2 coisas. A primeira, que a gente não vai falar bem de nenhum tipo de parto, se quiserem, assim, sabe? Aí, vou falar de novo. Não. A primeira é que a gente não vai erguer bandeira pra nenhum tipo de parto. Tipo, cesariana é melhor, parto normal é melhor. Tipo, não é a nossa vibe aqui. A gente vai contar, né, as nossas vivências, vai trazer alguns dados. Mas, enfim, eu acho que a nossa bandeira aqui é sempre a questão da autonomia da mulher. Eu gosto muito de falar sobre maternidade, a Mariana também. Sempre focado nisso. Sempre na mulher buscar conhecimento, buscar autonomia. E eu acho que a gente acaba ajudando muita gente com isso. E eu acho que esse é o nosso papel aqui. Então, esse vai ser o tom do episódio, assim, sabe? E também, a segunda coisa é falar do nosso recorte social, que eu acho sempre importante, que estamos nós duas aqui falando das nossas vivências. Eu acho que existem vivências muito diferentes. Se a gente recortar Brasil, né? Um país muito grande. E a gente pode falar da nossa. Óbvio que a gente vai pincelar aí, mas focado nas nossas vivências também. Mas que eu acho que muita gente que tá assistindo, que tem acesso ao podcast, vai se identificar também. Então, vamos começar, Nana? Você quer que eu comece falando o que vai fazer o relato de parto? Acho que você começa, que o seu é mais curto. Será que o meu é mais curto? É mais curto mesmo. Eu tá acho. Bom. Vou começar. O seu foi antes. Ai, gente, eu tô tensa pra fazer isso. Mas enfim, foi... Bom, minha gravidez foi muito tranquila, né? Eu já falei. E assim, o máximo parecia... E eu não sei, porque eu tinha a impressão que ele ia demorar pra nascer. Eu quero, antes de você contar o relato de parto, na verdade, vou te cortar pra contar um pouco como foi essa preparação durante o parto. Assim, porque você... É verdade, vamos porque eu acho que é isso. importante, assim, durante o pré-natal. Você já pensou numa via de parto? Você se preparou? Como foi isso? Você tinha essa romantização, talvez? Você tinha esse desejo muito grande de ter um parto de tal maneira, de outra maneira? Enfim, conta um pouco isso. Como foi essa expectativa? E daí, com o seu relato, você conta como foi a realidade, pra ver como é que foi a realidade é meio diferente. Então, mas... Durante a gestação, eu me preparei. Eu era muito nerd, né, na gestação. Aliás, nerd sempre. Então, óbvio que eu era uma grávida nerd. Então, assim, tudo que tinha que fazer pra a preparação para o parto normal, que era o meu desejo. Porque, assim, eu sabia que a minha médica tinha, né, mais essa vertente, assim, né. A nossa médica maravilhosa, obstetra, a doutora Cássia, aliás, beijos. Cássia Canizares, ela é maravilhosa maravilhosa, mesmo. super humana. Nossa. Ela é perfeita, sem defeito.
Perfeita. Então, assim, a gente conversou e tal. E, assim, eu sabia que ela tinha, né, essa coisa de esperar nascer e tal. Então, eu também queria isso. Então, a gente conversou, ela perguntou o que eu queria e tal. E tudo bem, assim. Daí, o que tinha que fazer? Então, pilates eu fazia. Musculação, eu fazia fisioterapia pélvica. Eu comecei, tipo, super cedo na fisioterapia pélvica. Já entrei em contato e tal. Então, assim, daí tinha que fazer exercícios em casa. Eu fazia. Eu ia todo dia fazer exercício. Não, então, assim, gente, eu era muito nerdice. certinha. Muito nerd. Então, assim, eu me preparei. Mas, assim, falar que eu tinha... eu quero muito, muito, muito parto normal. Se não for normal, eu vou ficar... Não. Eu não tinha. Eu tinha, assim, o que eu idealizava para o meu parto é que meu parto fosse um parto, assim, humano, que fosse um parto bonito. Eu imaginava, assim, sabe? Um parto bonito. Entendeu? Um momento emocionante, sabe? Mas o bonito que você diz é, tipo, que você via alguns vídeos no Instagram e, tipo, uma música. Tipo assim, sabe aquela foto? Eu não sei, sabe aquela foto, assim, da mãe com o bebê e aquela coisa? Então, não era muito, assim, o momento do parto, entendeu? O tipo do parto. Não, era aquela coisa, aquela aura meio mágica. Sabe, eu idealizava isso, na verdade. Não o tipo do parto, entendeu? Porque eu sempre pensava, não, o máximo, do jeito que ele quiser, entendeu? Se não der certo normal, ok, pelo menos eu me preparei, sabe? Então era isso, na verdade, que eu idealizava. Não, assim, a via do parto, entendeu? E você tinha aquele medo? Você tava bem tranquila em relação a isso? Eu tava super tranquila. Tá, eu tava super tranquila em relação a isso. Por quê? Porque daí, assim, o que eu tinha muito medo, que era acontecer alguma coisa, eu acho que isso a maioria das grávidas tem, acontecer alguma coisa com o bebê. Então, assim, eu tenho esse privilégio. Então, eu fui atrás de uma doula. Eu fui atrás de uma enfermeira obstétrica pra me acompanhar. Então, além da minha médica, eu tinha essa enfermeira que tinha, né, esse conhecimento mais técnico. Então, assim, eu entrei em trabalho de parto em casa, por exemplo. Ela ia lá na minha casa, me acompanhava pra ver se estava tudo certo com o bebê e tudo mais. Eu acho que, assim, como eu sou muito, né, controladora. Então, eu queria esse controle na hora, entendeu? Beleza, eu vou esperar, eu vou ficar em casa um tempo, até quando der, pra não ir no hospital tão cedo. Isso que eu pensava. Esse era o meu desejo, que eu conversei com a minha médica. Só que, ao mesmo tempo, eu queria essa segurança. Né, de tipo assim, de ficar em casa, mas saber que o bebê tava bem, tudo certo, que eu não precisava ir pro hospital correndo assim que eu entrasse em trabalho de parto. Então, foi isso. E como foi? Daí conta esse dia maravilhoso que a Mariana entrou em trabalho de parto, gente, no Natal. Não, assim, eu ganhei, sério, o prêmio, assim. O melhor dia para entrar em trabalho de parto, 25 de dezembro, é isso mesmo. Foi o seguinte, eu passei Natal com a minha família. Nossos pais sempre fazem almoço na casa deles no dia 25. Então, pra nossa família, acho que o dia 25 é mais especial, assim, do que o dia 24. Então, a gente tava lá, tava a família inteira, aquela coisa. Eu com barriga desse tamanho. Mas pleníssima, como sempre. Mas eu tava super bem. Pleníssima. Eu tava super bem. Eu até tava assim... Nossa, eu acho que o máximo vai demorar muito pra nascer. Né? Porque eu tava muito bem. Eu até fiquei até mais tarde lá na minha mãe. Então, assim, eu tava sossegada. Cheguei em casa, tudo certo. Tomei banho e tal. Daí o Lipe dormiu. E era tipo assim, umas 11h30. E eu comecei a sentir uma coisa meio estranha. Não sei exatamente explicar, assim, o que era, mas parece meio que uma pressão, assim. Daí, o que aconteceu? Minha bolsa estourou. Então, foi bem essa coisa de filme. Assim, que a bolsa estourou e eu já entrei em trabalho de parto, entendeu? Então, já começaram as contrações e tudo mais. Eu sempre tive contração de treinamento, desde muito cedo. Então, no começo, era um pouco difícil, sabe? De identificar, porque eu não comecei, assim, com uma dor logo de cara. Mas, assim, daí eu mandei mensagem, como eu falei. Tia doula, de enfermeira obstétrica. Então, assim, já mandei mensagem pra todo mundo. Já liguei pra minha médica, tudo certo. Daí, assim, começou e tal. Daí chegou a enfermeira na minha casa, que eu tinha contratado, maravilhosa. Ela me examinou e tal, viu que eu tava, acho que com 3 centímetros de dilatação. Mas assim, eu tava super bem, tá? Tava super bem, super bem. E daí eu fiquei lá em casa. Fiquei lá e tal. Daí começou a intensificar e tal, as dores. Mas assim, eu tava super bem ao mesmo tempo, tá? Então ela falou, come alguma coisa. Então ela ia monitorando o bebê. E assim, ela já começou a perceber
que tinha o batimento do máximo não tava assim 100%. 100%. Então assim, ele abaixava um pouquinho, mas recuperava. Sabe? Às vezes dava essa oscilada. E ela me falou, claro, ela não quis me deixar nervosa, mas assim, ela me falou, mas ela tava em contato com a minha médica. Então, assim, mandou mensagem pra minha médica, falou e tal. Daí a doutora Cássia, não, tudo certo, pode ficar aí por enquanto, vai me falando. Daí, assim, eu já não sei que horas era, tá? Que ela falou, vamos pro hospital, que eu tava com 5 centímetros. Vamos pro hospital. E assim, eu cheguei no hospital andando. Eu tava super bem, eu tava plena. Eu falei, gente, Vai ser muito tranquilo. Eu vou arrasar. Vai ser muito tranquilo. Eu vou arrasar nesse parto. Tipo assim, esse bebê vai escorregar. E assim, já não fazia assim. Porque o que falam, né? Essa questão de. Como que é? Trabalho de parto de livro, né? Que é 1 hora, a cada 1 hora, 1 centímetro de dilatação, essas coisas. Só que eu fazia menos sempre. Então, assim, eu tava. Elas estavam falando, olha, tá indo rápido. Eu até falei 1 hora, não, vamos ver se vai ser dia 26 meses dela. Não, vai ser hoje que você vai ganhar. Tipo, não tem. Porque eu já, sei lá, já tava imaginando que eu ia ficar um dia em trabalho de parto, sabe aquela coisa? E daí eu falei, meu Deus do céu, né? Daí o Lipe lá, gente, foi muito engraçado. Quando ele estourou minha bolsa, ele tipo, mas será que é mesmo? Deu, não. Tem um líquido aqui saindo. Maravilhoso. Daí, beleza, cheguei no hospital, daí a doutora Casa estava lá. Então, a nossa médica, ela fica, né, o tempo todo com a gente no hospital. Então, assim, ela já tava lá. E ela falou, ó, vamos fazer o cardiotoco. Daí eu cheguei, aquela beleza, né? Coloca aquele negócio na sua barriga. Que você tem que ficar imóvel. E as contrações, você fez quando você teve que ir pro hospital? Várias vezes. Não, mas quando você tava com contração, você fez? Fiz, aham. É horrível, né? Eu não lembro direito. Você tava de esquecer. Então, eu tenho problema de esquecer. Gente, eu queria esquecer algumas coisas. Eu não me esqueço de nada. Daí, beleza. Daí lá, durante, né, o cardiotoco, vamos ver se tá tudo bem e tal. Daí, durante o cardiotoco, 2 vezes, assim, eu lembro muito, tá, disso. E o que eu queria esquecer, mas eu lembro muito. Que, assim, 2 vezes o coração do Máximo abaixou muito. Assim, durante uma contração. Durante contração, tá? Então, assim, ele abaixava e recuperava. Então, não era, assim, um caso de, tipo, o bebê tá em sofrimento e tal. Mas, assim, era um alerta, né? Porque, assim, 2 vezes a doutora Cássia, na hora, assim, eu lembro que ela falou... E a cara de pânico do Lipe, tipo, aquela coisa foi meio tenso, sabe? Não meio tenso, foi totalmente tenso. Porque daí, nisso, ela falou, não, calma, tá recuperando. Daí ela falou com o pediatra, eu também tinha um pediatra que já ia acompanhar, que eu já tinha conversado com ele. Então, assim, deu, meu Deus, cadê o pediatra? Tipo, aquela coisa. E ela, não, ó, falou pra mim, ó, você vai pra cirurgia, né? Porque o Máximo tá com essa coisa, esse batimento oscilando. Fica tranquila que ele tá bem, ele tá recuperando o batimento, mas assim... Vamos ter que fazer tudo bem. Eu lembro que ela conversou, a minha doula conversou comigo e tal. Mas assim, eu falei, não, óbvio, vamos pra cesárea. Então assim, eu não tava... Eu não tive nem tempo de ficar decepcionada com o fato de não ter conseguido o parto normal. Não deu tempo, porque eu falei, gente, tipo, preciso tirar esse bebê logo daqui, sabe? Então, assim, foi muito rápido, assim, eles já me levaram pra sala, foi aquela coisa. Então, assim, eu tava, meu Deus, será que... Na hora, assim, minha cabeça só pensava, eu com aquela dor, tal, de contração, e eu, não, será que tem alguma coisa que eles não estão me falando? Será que o Máximo tá bem? Será que ele tem algum problema no coração? Então, assim, tudo passou pela minha cabeça. Sim. Então, eu tava muito nervosa. E, assim, uma coisa que não falam é que a preparação para a cesariana, para fazer uma cesariana, demora. Então, assim, eles te limpam, né? Tem que esterilizar. Eu não lembro exatamente dessa parte, mas assim, eu lembro que parecia uma eternidade. Isso eu lembro também. O momento que eu fiquei, assim, tava eu e eu acho que era anestesista que tava, assim, na sala. E que daí o Lipe foi se trocar e tal, né? A doutora Cássia. E eu tava muito nervosa. E assim, não deixaram a minha doula entrar comigo na sala de cirurgia. Não deixaram a minha enfermeira entrar comigo na sala de cirurgia. Porque era pandemia. Então, assim, também aquilo me deixou muito nervosa. Porque era uma pessoa ali, né? Que me daria aquele apoio, eu acho, naquele momento, sabe?
Eu senti muita falta, assim, na hora. E eu tava muito nervosa, mas aí a doutora Cássia veio e tal. Falou, calma, tá tudo bem. Ó, escuta aqui o coraçãozinho dele. Daí ela pegou aquela, sabe, aquele monitorzinho, assim, portátil. Colocou, falou, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. Daí, nisso, chegou o pediatra, nosso pediatra maravilhoso, doutor Maurílio, gente. É tipo assim, ele é um… Sério, ele entrou lá, parece que eu… Já relaxei. E eu, doutor Maurílio, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele, não, calma, ele tá recuperando, fica calma. Olha a importância de médicos humanos, né? Humanos. Assim, então, a doutora Cássia me abraçou, ela beijou minha testa. Então, assim, foi uma coisa… agora eu pensando, na verdade, foi bonito de alguma forma, entendeu? Mas é que, assim, eu tava realmente, assim, foi um momento muito tenso pra mim e pro Lipe. Porque, assim, o Lipe tava também tentando ali manter… Né, ser forte por mim, porque era eu que tava passando, né, por tudo aquilo. Mas assim, ele tava muito nervoso, dava pra perceber. Depois até a gente conversou sobre isso. Mas ele tava aguentando muito as pontas, assim. Mas ele falou, assim, que foi o momento mais tenso da vida dele. Então, assim, foi… O que eu lembro do meu parto é um momento de muita tensão. Por conta disso. Sabe? E eu nunca tinha perguntado, o que pode acontecer? Enfim, eu não sabia direito, entendeu? Então é normal o coração oscilar? O que acontece? Eu nem passou pela minha cabeça. Você tinha se preparado para outras coisas? Outras coisas. Pra isso, não. Então, enfim, daí demora, né? Porque o corte, eu achei que era tipo, cortou, tirou o bebê e pronto. Não, parecia uma eternidade, assim. Essa anestesia… Eu já tinha tomado outras vezes essa anestesia, porque eu tive pedra no rim. E eu tenho um problema de tremer. Eu também. Com essa anestesia, Então, assim, eu tremia muito, mas ao mesmo tempo eu não sabia se era frio, se era nervoso, se era da anestesia. Tipo assim, eu não sabia, mas eu sei que eu tava, assim, tremendo tanto. E eu tava muito nervosa. Então, assim, quando o Máximo nasceu, eu lembro que ele, assim, berrou. Tipo, ele berrou, assim, berrou. E eu, daí na hora, eu dei uma relaxada, porque… Afinal, né, tá tudo certo. Ele tá vivo, beleza. Mas assim, eu preciso saber se tá tudo bem. Então assim, naquela, né, quando o doutor Maurílio foi, o Lipe cortou o cordão umbilical, que ele tinha pedido, falou que queria. E daí aquela coisa de dar o bebê e tal. Mas assim, ao mesmo tempo, eu tava tipo assim, pega ele e vê se tá tudo certo. Sabe, eu nem curti aquele momento, porque eu só queria saber se tava tudo bem. Tipo, examina, vê se tá tudo ótimo com ele, se o coração tá bem, se ele tá respirando tudo bem, sabe? Então, assim, aquilo me deu meio que um desespero. Então, eu tava só pensando nisso. Mas também o normal. É o normal, mas assim, sabe aquela coisa que eu imaginei? Aquela foto, que você tira, gente, as fotos, assim… Eu não consigo nem ver as fotos do meu parto. Você tá em cara de pânico. Não, eu tô em cara de pânico. O doutor Maurílio que tirou. Tipo assim, então… Tava horrível. Eu tava assim, com uma cara de acabada, em um pânico tão grande, porque eu falei, não, eu vou passar uma maquiagem de, tipo, Chegou lá, já destruiu tudo, porque fiquei muito nervosa. Então, assim, foi isso, sabe? Mas no final, graças a Deus, o Máximo nasceu super bem. Super bem. Super bem, com a Apgar 10. Tipo assim, não tinha nem o que falar, mas… Mas foi assim, um momento muito tenso da minha vida. Tenso. Sabe? Mas é importante falar isso também, porque muitas vezes o parto é tenso. Pode ter dado tudo certo. Você estava com uma equipe maravilhosa, mas… Às vezes você tem um plano de parto, tudo bonitinho, você pensou isso e aquilo, e as coisas saem do planejado. Com certeza. Né? Porque não é uma coisa exata, né? A gente não consegue prever o futuro e prever todas as possibilidades. E é normal também a gente se sentir tensa e se sentir assim. Eu acho importante falar isso, né? Óbvio que tem mães que lidam de uma maneira mais calma com as situações diferentes, mas você sendo uma pessoa controladora, eu acho que a maioria das mulheres da nossa geração que a gente tá falando aqui, que são as queens, as millennials, eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa do controle. Eu vejo que é uma coisa muito geracional também. Porque é isso, pela nossa própria criação. A maioria das mulheres, a gente saiu de casa, foi estudar, foi conquistar nossas coisas. Então, a gente tem essa falsa ideia que a gente consegue tudo, que a gente consegue controlar tudo. E daí chega a maternidade no geral, né? Já na gravidez, mas principalmente no parto, que é uma coisa que a gente acaba não tendo controle, apesar de tentar controlar muitas vezes, se preparou tudo, mas as coisas fogem do nosso controle. E é normal essa tensão, isso também é normal. E não quer dizer que
teve tensão e tal, que não foi um parto bonito também, entendeu? Eu acho que hoje, né, tipo, olhando pra trás, talvez você consiga ressignificar isso de alguma maneira também. Sim, com certeza. Eu acho que teve toda a questão da pandemia também, que foi difícil pra você. Eu acho que assim, tinha toda uma aura, assim. De medo. De medo. Sabe? Então aquela coisa, todo mundo de máscara, eu de máscara, o Lipe. Sabe assim, então tinha essa coisa ainda no ar. Então eu acho que isso ajudou também, né? O fato de ter sido. O ambiente era tenso na época, né? Foi final de 21. Ainda tinha uma onda. Cada dia tinha uma onda nova, não tava mais onda. Milésima onda. Mas assim, isso que você falou de expectativa e tal, é engraçado, porque assim, o que eu pensava, ou eu vou ter um parto normal. Que daí, tanto que eu até perguntei, né, pra enfermeira, mas, tipo, eu já vou ter amanhã, ou é dia 27. Então, assim, eu imaginava que podia ser muito difícil, mas eu ia conseguir. Ou não deu certo, eu teria uma cesárea. Então, assim, eu nunca imaginei que seria tenso. Entendeu? Isso não fazia parte do meu pensamento, assim, essa questão do parto ser tenso. Entendi. Isso não passou pela minha cabeça. Me passou assim, vai ser normal, se não der certo, vai ser cesárea, ponto. Então, é isso, assim. Eu acho que eu não me preparei e nem imaginei sequer que poderia ser, entendeu? Poderia ter essa questão do coração. Poderia ter essa questão do coração e tudo mais. Não. Assim, não era algo que eu imaginava. E PS, gente, a Mariana, ela é tão low profile que é o seguinte, ela foi, todo mundo tipo assim, tchau, né, no Natal, não sei o quê. No outro dia eu acordo com uma foto do meu sobrinho. Tipo, ela não contou pra ninguém, deu mãe. E eu ainda falei, mãe, como que você não me acordou pra fazer uma oração? Tipo assim, nem... Não, o pior é que assim, na hora do... É que assim, eu realmente não contei. Gente, eu não sei, sabe? Eu acho que eu tava em Nárnia. Porque assim, eu falei, Lipe, não conta pra ninguém. Sei lá o que aconteceu. Ai, gente, sei lá. Gente, eu ia ficar lá, tipo assim, no WhatsApp. Depois da família aí. Não, depois a Luísa vai contar no relato do parto dela que o parto dela foi tipo Big Brother Brasil, sabe? Só faltava a gente ver em tempo real, tipo live. Só faltou ela fazer uma live pra família, entendeu? Porque todo mundo sabia tudo que tava acontecendo. Ela tá no grupo das amigas. Não, você me mandando no grupo das amigas. Era no grupo da família, no grupo de todo mundo. Eu mandando mensagem pra Doula. E aí, tipo, mandando mensagem pra Doula. Não, foi... A Doula fazia uma foto, tipo, eu assim... Tipo, a Doula, assim, uma selfie. Então, assim, pensa duas coisas totalmente diferentes. Mas, assim, na hora que eu fui pra cirurgia, eu falei, Lipe, avisa minha mãe e sua mãe. Assim, tanto que minha mãe ficou rezando a noite inteira. Ali, minha sogra, tipo, foi uma maior comoção. Minha mãe, sei lá. Minha sogra rezou o terço. Foi todo aquele negócio. Então, na hora, eu falei. Mas, assim, eu acho que se fosse normal, tipo, ia, assim. Acho que só de manhã, se eu não tivesse tido o máximo ainda, que eu ia falar pra falar. Ai, gente. Bom, agora eu vou contar da minha história. Primeiro, eu já tinha... Como eu falei, é muito bom a gente ouvir essas experiências. Porque, querendo ou não, eu já tava um pouco mais preparada. Porque eu já sabia dessa sua experiência, né? E eu tava super preparada. Eu nunca fui uma pessoa também que idealizou um parto. Ah, eu quero muito ter parto normal. Pelo contrário, eu sempre falei na minha vida que eu ia ter cesárea. Porque eu sou uma pessoa muito prática. Assim, e eu não tenho problema. Muita gente é assim, ah, eu tenho problema com cirurgia. Eu, assim, não tenho muito problema com cirurgia. Eu não tenho medo de cirurgia. Eu não, sabe? Eu não sou muito assim. E como a minha mãe teve cesárea e muitas pessoas que eu conheço tiveram cesárea, eu sempre falei, ah, vou ter cesárea, porque daí é mais fácil. Tipo, você vai lá e sem tanta função, vai lá, tipo, corta, sai o bebê e pronto, vida que segue. Depois, antes mesmo de engravidar. Mas assim, eu nunca tinha pesquisado sobre o assunto, né? Porque, enfim, era uma coisa que, né, alguém perguntava, eu falava isso e tá bom. Mas, como eu tenho lua em Gêmeos, eu mudo muito de opinião. E daí eu mudei muito de opinião. Não, assim, corta. A Luísa virou, tipo, a grávida natureba. Ela virou a grávida natureba. Assim, só faltou ela ter tido um parto domiciliar. Daí, na gravidez, eu entrei numa vibe. Nessa vibe, eu vi aquele documentário, O Renascimento do Parto, que muita gente me indicou, que eu acho realmente muito legal. Aquele documentário. Eu acho super legal. E eu comecei a pesquisar, porque realmente o parto normal tem vários benefícios. Sim. Que são comprovados. Eu até esqueci de falar. Na verdade, eu queria o parto normal também por conta disso. Eu li várias coisas e tal, e cheguei à conclusão que seria melhor.
Exatamente. Então, eu li, eu pesquisei, eu fui atrás. Eu também virei a nerd da maternidade, gente. Eu li uns 500 mil livros de parto, assim. Vocês não têm noção. Eu vou dar as dicas aqui pra vocês, tá? Não, a Luísa leu, assim… Eu tava… Chegou no dia, eu tava, tipo assim, tipo a médica. Eu já sabia exatamente o que fazer, de tanto que eu tinha me informado. Eu gosto, eu me sinto mais segura. A gente vai falar muito sobre isso. Mas, enfim, durante a gravidez, eu gostaria de ter um parto normal, né? Um parto vaginal, na verdade, vamos falar, porque a cesárea também parto, eu também acho errado falar parto também normal. é normal, tipo, né? Como se cesárea fosse anormal. Não fica com uma conotação estranha. A nossa médica também super apoiou, então, desde o começo também, eu fiz o pilates, eu fiz a fisioterapia pélvica, não era tão nerd como a maneira de fazer os exercícios em casa, que daí já era um pouco too much assim, eu era mim, muito gente. nerd, foi um pouco demais gente, mesmo. Não, tô brincando, gente, façam em casa, mas assim, pra mim, eu já falava pra Cíntia, que foi minha doula, e também a fisioterapeuta pélvica, ela falou assim, em casa já é demais, gente. Você fez, Luísa? Deu, Mas enfim… Eu fiz tudo, me preparei, me animei e tal. E eu nunca tive medo do parto. Porque eu não sou uma pessoa também que tem muito medo de dor. Então, eu também. A gente sempre foi muito tolerante à dor. Eu sou uma pessoa que eu não tenho esse medo da dor, que eu sei que tem muitas pessoas que têm esse medo da dor, de sofrer dor. Eu nunca vi a dor como necessariamente algo tão ruim. Talvez muitas vezes, né, que a gente associa muito a dor a sofrimento. Muitas vezes pode ser, não é à toa que a gente associa, mas muitas vezes também não, né? Então, assim, eu procurei fazer essa desassociação também, que foi um trabalho bem legal que eu fiz durante a minha gravidez para esse preparo do parto normal. Parto vaginal, né? Li muito sobre isso, me preparei. Mas eu nunca fui uma pessoa também, apesar de ter entrado super de cabeça, né, nessa vibe, eu nunca fui uma pessoa também que, assim, sonhou tanto que ficaria frustrada se fosse de outra maneira. Então, eu sempre conversei muito com a minha médica, com as doulas também, que assim, olha, eu quero muito tal, mas é sempre o melhor pra mim e para o bebê. Então, se por um acaso alguma coisa der errado, alguém tiver um pouco em risco, eu já não quero correr esse risco e eu não tenho nenhum problema de ir pra cesárea. Eu sempre deixei isso muito, muito claro, tá? Outra coisa também que eu queria muito fazer parto normal é por causa da recuperação. Eu também. Isso contou muito pra mim. Contou muito pra mim, porque eu sou uma Muito. pessoa assim, eu acho que a gente tem que se conhecer. E eu cheguei numa fase, quando eu engravidei, que eu me conhecia demais. Então eu sei, assim, como eu falei, eu já fiz algumas cirurgias do tipo, eu quebrei a clavícula 2 vezes. Então no ano anterior eu tinha feito tipo 2 cirurgias. E eu sei que eu tenho baixa tolerância à recuperação, no sentido de eu sou uma pessoa muito agitada, eu odeio depender dos outros. Então, pra mim era muito difícil o pós-cirúrgico, do tipo, não consegui levantar da cama, não consegui tomar banho sozinha. E daí eu pensava, e isso afeta muito meu emocional. Eu fico bem, bem mal mesmo com isso. Tipo, já tinha sofrido isso em outras cirurgias. E eu não queria fazer a cesárea também por causa disso, porque eu pensei, nossa, puerpério, todo mundo já sabe que é um momento delicado pra mãe, pro emocional. Eu já sei que fora do puerpério, esse pós-cirúrgico já me abala emocionalmente. E ainda vou ter um bebê que eu vou querer cuidar dele, segurar ele no colo, dar banho e tal, e daí eu talvez não consiga. E eu sei que normalmente no parto normal a recuperação é mais rápida, então assim, eu pensava muito nisso também. Então eu me preparei realmente, dei tudo de mim, assim, eu falei assim, eu vou fazer tudo que eu possa fazer para tentar um parto vaginal. E assim, no começo é importante falar que ninguém me apoiava muito, né, Nana? Inclusive, eu ia te perguntar isso, se você sofreu algum julgamento em relação à sua escolha. Porque assim, primeira coisa, quando você fica grávida e tal, as pessoas já logo perguntam. É muito engraçado, porque existe uma fascinação, assim, por esse assunto. Tenho certeza, quando você postou que o Matheus nasceu, a primeira coisa que as pessoas perguntaram foi, qual foi o parto? Mas assim, qualquer… Sim, isso é meio estranho. Assim, eu não sei porque as pessoas têm tanta obsessão em saber isso, Mas assim. eu acho que é uma coisa meio não falada, meio desconhecida. Por isso eu acho bom a gente falar, até pra, sabe, pra não virar uma coisa meio velada. Porque assim, beleza, gente, o bebê nasceu, entendeu? Eu não sei, eu não entendo porque é uma coisa… Tem essa fetichização, sei lá, uma coisa meio estranha. E eu acho que tem 2 mundos muito diferentes.
eu acho que tudo na maternidade é muito cultural também, né? Com certeza. A sociedade, né? O tempo que a gente tá vivendo influencia muito o nosso comportamento. Então, assim, a gente vê muito uma valorização hoje do parto vaginal, do parto normal, que eu acho muito boa. Porque a gente veio de uma coisa, né, que era cesárea, às vezes sem ter a necessidade mesmo. Então, eu acho isso legal. Só que eu acho que foi pra um lado muito extremo também, de muitas pessoas assim, um parto vaginal a qualquer custo. Você é uma mãe melhor se você teve o parto vaginal lá na banheira, nananã. Então, uma romantização exacerbada disso. E tipo, você é uma melhor mãe, você é mais mulher, mais capaz, porque você conseguiu. Eu acho errado até falar conseguiu, entendeu? Eu acho totalmente errado falar isso. Mas tem também uma parcela, tem as pessoas que acham isso, mas também tem uma parcela que acha péssimo o parto vaginal, que acha tipo, nossa, e o seu marido depois, sabe? Acha uma coisa meio estranha. Entendeu? Acha perigoso. Acha que, tipo, por que você vai passar por isso? É perigoso pro bebê. Então, muitas pessoas também têm isso. Tem esse preconceito, então tem o preconceito dos dois lados. Tem uma galera do preconceito contra a cesárea e tem a galera do preconceito contra o parto normal. Tipo, tem essas duas coisas. Então, eu vivia muito isso, porque assim, na internet, as pessoas mais jovens normalmente têm essa coisa é parto melhor normal, mãe, do parto normal. Mas muitas pessoas mais velhas que me cercavam eram mais a cesárea, porque tinham feito cesárea e tinha dado tudo certo, né? E achavam que era o normal na época delas, assim, o melhor era a cesárea. Então, assim, tinha muitos partos vaginais que o bebê morria, a mãe morria, mas assim, por outras questões, mas que associaram a isso. E eu acho, gente, que nenhuma dessas opiniões, então muita gente, assim, falava na minha cara mesmo, tipo, nossa, você é louca, porque você é muito pequena, que ideia é essa? Porque, engraçado, ninguém falava isso pra mim. Então, pra mim falava, mas é porque eu dou mais abertura mesmo. É que as pessoas têm medo de você. É verdade. As pessoas têm medo da Nana. E assim, eu não ficava brava de jeito nenhum. A Mariana sabe. Até papai falou. Meu pai falou, nossa, nada a ver. É que, tá vendo? Ele não falou pra Mariana. Não, ele não falou. Mas ele falou pra mim assim. Mas assim, gente, eu não via maldade de verdade. Em nenhum momento eu fiquei chateada. Em nenhum momento mudou, assim, eu pensei em mudar de decisão. Por quê? Porque é isso. Eu tinha pesquisado tanto, eu tava tão certa da minha decisão que nada ia me abalar. Entendeu? O que eu precisava era ter o Beto comigo, né? Que no caso, meu marido. Aliás, a gente não falou muito disso, eu esqueci. Mas assim, eu acho que é muito importante ter, assim, uma super conversa com o seu marido, parceira, enfim, sobre o parto. Eu acho muito importante o parceiro participar de tudo. Eu acho que ele tem que participar, eu acho que tem que estar preparado. Eu acho que a gente nunca vai estar preparado, mas assim, eu acho que tem que incluir muito nessa conversação tudo em relação ao parto. Então, assim, eu lembro que eu perguntava pro Lipe, se eu estiver pensando em desistir, o que você vai fazer? O que você vai falar pra mim? Como que vai ser? Qual vai ser o momento que a gente vai falar, não, não tem mais jeito, vamos pra cesárea, vamos desistir. Então, assim, tudo a gente conversava, porque eu acho muito importante a pessoa que vai estar ali com você, afinal de contas. Eu acho que assim… Então, vocês têm que estar na mesma página, sabe? Exatamente. Acho muito importante conversar sobre isso. Então, tanto que no começo, o Beto era contra. Por quê? Por causa da vivência dele. Então, assim, o Beto tem 2 irmãs. As irmãs tinham feito cesárea. A mãe tinha feito cesárea. E tava todo mundo bem, todo mundo ótimo. Pra ele, era o normal, sabe? A maioria das mulheres que ele conhecia ali, de mulheres de amigos e tal, tinham feito a cesárea e tava tudo certo também. Então, pra ele, era o normal. Então, eu tive que realmente, ao longo do tempo que eu tava me instruindo, eu trouxe ele pra essa conversa e instruí ele também. A gente fez aulas juntos, inclusive as nossas doulas, que são maravilhosas. E elas, inclusive, têm um podcast, a gente vai indicar pra vocês, chama Prazer Grávida. Sim, elas são maravilhosas. Elas foram nossas fisioterapeutas pélvicas, então elas fazem essa parte da fisioterapia. Pilates também elas fazem, e elas foram nossas doulas também. E daí a gente tinha a enfermeira também, que era… Da Humanize. Humanize. A gente vai deixar os arrobas aqui pra vocês, porque também elas são muito boas. Maravilhosas. Eu não lembro quem que deu a aula, eu tive tanta aula. Se foi enfermeira ou se foi Eu tive com as duas. Eu tive com a Gente, era muita aula. E daí eu mandava o Beto participar de tudo pra ele entender. E foi maravilhoso. Exato, foi maravilhoso. E daí eu incluí o acho Beto. super importante. E daí a gente teve aula realmente do parto. Olha, isso pode acontecer, isso é normal, isso não é normal. Tal. Todas as partes, assim, sabe? Ele viu tudo, ele ficou lá comigo na aula. Eu expliquei pra ele. E depois dessas aulas, ele super concordou. E ele falou assim, nossa, eu acho super legal agora o parto normal. Tipo,
mudou. Por quê? Porque ele aprendeu. Por isso que eu falo, gente, conhecimento liberta. Liberta, total. Entendeu? Então, assim, não tô falando assim, é só pro parto vaginal. Não. Conhecimento de qualquer coisa em relação ao parto. É preciso você entender aonde você tá. Quais são as suas possibilidades? Pra daí você ter autonomia e você ter poder de escolha na hora. Entendeu? E assim, mostrar, talvez, meu marido não me apoia, tudo. Mas, tipo, você explicou, talvez falta um conhecimento. Porque essas pessoas que não eram a favor da minha decisão, eu super entendi porque faltava conhecimento. Com Entendeu? certeza. Era simplesmente isso, faltava conhecimento. E às vezes eu explicava, às vezes eu não tava a fim de explicar. E falava, gente, eu tô super segura, fica tudo bem, vai dar tudo certo, eu prometo e tal. E tipo, na boa, sabe? Por quê? Porque eu entendia que não era um lugar de maldade. Todo mundo queria que meu bebê estivesse bem. Era um lugar de preocupação, por quê? Por falta de conhecimento. Simplesmente isso. Porque, infelizmente, mulheres que têm 3, 4, 5 filhos, às vezes não têm conhecimento. Entendeu? Falta muito conhecimento no pré-natal. A gente vai falar muito sobre isso nesse episódio. Mas enfim, vou começar com o meu parto. Nossa, meu Deus. Até agora. Gente, meu parto foi o seguinte. Daí eu entrei em trabalho de parto. O Matheus nasceu de 40 semanas. Eu tava super bem também na minha gravidez. Muito, muito interessante, porque assim, eu tava super ativa na minha gravidez. Um dia antes de entrar em trabalho de parto, me deu uma canseira. Então, falam muito essa coisa. Um dia antes você vai ficar cansada. Eu não lembro exatamente, mas no dia eu tava super com pique, assim. O dia eu tava super com pique. Um dia antes eu fiquei super cansada, tanto que eu ia pra academia todos os dias. Eu não fui na academia, eu fiquei, tipo, deitada. Que é zero a minha cara. Zero, né? Todo mundo achou estranho. A Vina, que trabalhava em casa, falou assim, você vai ter bebê, porque você tá muito estranha. Eu tava, tipo, assim, sabe? E daí no outro dia eu acordei. E daí nesse mesmo dia à noite, eu já comecei com umas contrações mais intensas. Não era dor ainda, não eram ritmadas, mas eram já... Tipo, dava pra perceber que tava acontecendo uma coisa diferente. E outra coisa também, que ninguém fala sobre isso, que eu lembro que na hora... Porque daí, assim, minhas doulas me instruíram. Conta as contrações e tal. Gente, eu não conseguia muito entender. Foi só eu. Quando que a contração começava? Quando que ela terminava? Será que isso é uma contração? Será que não é? Será que é de treinamento? Será que não é? Assim, eu lembro que ficou tudo confuso. Daí eu mostrei pra ela, tipo assim, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é normal. Eu não sei até agora. Mas assim, eu já imaginei que ia ser uma coisa super certinha. Tipo, tá em tantos e tantos minutos. Eu nem lembro de quantos minutos tava, porque eu contei tudo errado. Cada uma era de sei lá, daí uma durava tanto tempo. Deu, gente, será que terminou? Será que não? Eu não sei. Não, mas eu comecei assim, num dia antes. Tipo, na sexta-noite, eu já comecei com essas Não, mas depois estourou minha bolsa. Eu fiquei assim... Então, o meu foi antes, né? E daí eu acordei no outro dia, até fui almoçar na casa da minha mãe, dos nossos pais. E eu já tava em trabalho de parto, que eu lembro que eu sentava, não conseguia andar direito. Minha mãe, meu Deus, vai pra casa. Tipo, eu lembro. Você lembra? E eu já tava em trabalho de parto, mas eu não sabia, né? E daí, à tarde, começaram as contrações mais fortes. Eu lembro que eu entrei na banheira e tal. E como eu tava muito segura de mim, com as minhas pesquisas que eu fiz, que eu li, eu queria muito prolongar esse momento em casa, né? Que eu tinha lido e tem pesquisas mesmo que dizem que quanto mais a mulher consegue ficar num ambiente seguro em casa, mais as contrações, quer dizer, a dilatação vai mais rápido. Por quê? Porque a gente precisa de um hormônio que chama ocitocina pra fazer essa dilatação, para as contrações e tudo. E esse hormônio é liberado é um hormônio meio tímido. Então, ele é liberado quando a mulher se sente segura. Então, assim, você se sente muito mais segura em casa do que no ambiente de hospital. Então, eu queria ficar o maior tempo possível em casa. Daí eu fiquei lá, tomando banho, nananã. Quando a contração começou a aumentar um pouco, a mesma coisa com a Mariana. A gente tem muito privilégio de poder ter essa equipe. Imagina o tamanho do privilégio, né? Já é privilégio a gente ter uma equipe... É surreal, assim. Eu ainda consegui ter uma equipe que foi na minha casa pra eu ficar segura em relação ao abatimento do coração do bebê, enfim. Essa equipe foi lá em casa, as doulas foram em casa, todas maravilhosas. Só que eu tinha aquela bactéria positiva. Então, eu tinha que tomar um antibiótico umas 4 horas antes do bebê nascer. Uma questão assim, até que eu fiquei muito chateada quando eu descobri dessa bactéria e tal. Porque eu tipo, queria ficar o máximo possível em casa e eu ia ter que ir antes pro hospital. Daí, como as contrações começaram a se intensificar bastante,
a minha médica, né, que tava em contato também com a enfermeira e tal, decidimos ir pro hospital. Eu cheguei no hospital, gente, com 6 centímetros de dilatação. Então eu cheguei também arrasando, eu cheguei andando também, eu tava bem. Mas eu já tava com contrações mais fortes e menos tempo, né? Só que eu cheguei também, eu falei, nossa, eu cheguei com 6 de dilatação. Tipo assim, eu tava até achando, isso aí era umas 7 da noite. Já. E eu tava desde, tipo, de manhã, assim, em trabalho de parto, né? E não sabia direito. Mas eu achei, eu falei assim, nossa, o bebê, eu achei que ele ia nascer dia 25. Né? Tipo, daqui 2 horas, tipo, já vai nascer. Agora, nossa, gente, tô arrasando. Não, e todo mundo sabendo. Isso daí eu já contei pra todo mundo, que eu não sou low profile, né? Deus já, gente, tipo, tá contração. Não, eu lembro. Não. Elevador, manda selfie no elevador. Tipo, vou voltar com Não, Mateus. ela mandou selfie. Ela, gente, assim, pensa numa coisa. É o que eu falei, era um reality show, sabe? Keeping Up with Luísa. 100% isso. E, gente, bom, eu comecei naquele hospital. Daí, eu sou certinha. Eu tava, assim, aluna número 1 do parto. Tinha que fazer agachamento, eu fazia agachamento. Eu andava pro hospital Então, é inteiro. que o meu, assim, nem deu tempo. Porque eu cheguei, eu fui direto pro cardioloco. Eu nem fui naquela sala, eu nem vi a sala de parto, não vi nada. Não, eu fui gente, direto pra cirurgia. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Tipo assim, eu andei naquele hospital inteiro, eu de mão dada com o Beto, daí eu fazia agachamento, daí, tipo, vai, Luísa, faz agachamento, daí subia escada, levantava escada. E, gente, sei lá quantas horas eu fiquei lá, tá, Deu nossa. Não, ninguém aguentava mais. A mamãe tava assim, em pânico. Porque ela, meu Deus, ela tá até agora lá, ela tá até agora lá, assim. Então, assim, eu não sei se é melhor contar ou não, tá, pra família. Até agora eu não sei. Não, eu tô com muita porque dó. ficou todo mundo muito tenso. Do Beto, porque o Beto que era tipo, todo mundo ficava mandando mensagem pra ele, né? Ninguém mandava pra mim. Coitado. Daí... Não, eu mandei pra Doula. Coitado. Bom, daí eu fiquei lá um tempão e tal. E deu, nossa, e agora, né? Tipo, já tava com bastante dor. E eu me achando super forte pra dor. Ah, então tá ótimo e tal. Daí, eu ia agora. Tipo, eu cheguei com 6, agora eu vou estar, tipo, com 8. Tipo, gente, não evoluía. Não evoluía a minha dilatação. Tipo, continuava 6. E daí ficou muito, muito tempo. E obviamente que eu comecei a ficar um pouco frustrada. Porque eu tava fazendo tudo, tava fazendo a respiração correta, tava fazendo tudo. Gente, não era só seguir ali. Não, é muito engraçado, né? Você acha que eu tô fazendo tudo. Como assim? O negócio não tá indo. O negócio não ia de jeito nenhum. E daí, a minha médica e a minha bolsa não tinha estourado. É por isso que eu não tava. É por isso que o meu foi. Eu mais acho que quando a bolsa estoura, Sim. vai mais rápido, né? Então ela me perguntou, Lu, vamos estourar sua bolsa? Porque eu acho que daí vai um pouco mais rápido, né? Mas assim, gente, o importante dizer, foi sempre tudo muito conversado, muito perguntado. E eu sabia muito do que estava acontecendo. Eu tinha muito autonomia. Então isso me deu muita segurança. Entendeu? Porque eu sabia que isso podia acontecer. Então, eu já tinha estudado que, se não romper a bolsa, a médica pode estourar. E isso pode aumentar, avançar o trabalho de parto. Então, tipo, eu já sabia. Não, inclusive, essa é uma das alternativas que podem ser usadas para acelerar o trabalho de parto, caso o parto não esteja indo adiante e tal. Mas assim, mais uma vez, o médico tem que conversar, isso tem que, né? O médico tem que avisar que tá fazendo isso, ter o seu consentimento, ter sido conversado antes. Então, eu acho, depois a gente vai falar mais, só que eu acho que assim, isso tudo tem que ser conversado. Isso é o mais importante. E o mais importante, eu acho que tem que ser conversado antes. Antes, exato. Não lá na hora. Você tá falando, lá na hora, gente, você tá em outro estado. Sabe? É outra coisa. Então, assim, você nem vê, estourar a bolsa, como assim? Mas a bolsa não estourou. Sabe? Então, assim, na hora, às vezes, você nem sabe o que tá acontecendo. Você não vai ter uma habilidade de escolha tão clara e certa como seria antes, né? É um momento de muita previamente, insegurança. Com certeza. Então eu já sabia que isso podia acontecer. E eu falei, não, óbvio, vamos, né? Tipo, eu não falei assim, né? Mas eu falei, vamos! Pelo amor de Deus. Qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Mas enfim. Daí,
Esse foi realmente, daí acelerou muito. Eu comecei a sentir muito mais dor. Eu achei que era forte pra dor. E realmente foi uma dor muito, muito grande. Assim, até então, até 7 centímetros, eu acho, eu tava, tipo, achando meio sussa. Eu achei sussa. Mas eu cheguei acho que até 6 eu achei bem sussa. Mas assim, acho que não, Então, nem se compara. Depois que aconteceu isso, eu realmente falei, não, agora eu entendi o lance da dor. Então, assim, fiquei bem com dor. Daí, assim, gritava. E eu não sou uma pessoa que grita muito, assim, né? Nossa, eu gritava, tanto que eu fiquei rouca, tá? De tanto que eu gritei. Tipo, aquele hospital inteiro me ouviu, tipo… Essa vibe, gritei igual uma louca. Tentei entrar na banheira, não deu certo. Odiei entrar na banheira, sair da banheira. Nossa, mas sabe uma coisa que eu falava? Pelo amor de Deus, eu não quero ter bebê na banheira. Eu tinha pavor de ter o bebê na banheira. Não, eu sabia que assim ia demorar pra ter o bebê ali. Porque não, eu tô falando antes. Sempre que eu conversava com as doulas e tal, eu falava, não deixa eu ter na banheira. E elas, não, tudo bem. Tipo, não vai ter na banheira. Eu falava, não, pelo amor de Deus, eu não quero. Não sei, tinha um pavor da banheira. Enfim, daí aumentaram muito as dores. E daí eu dei tudo de mim, assim, de novo, a respiração. Agachamento, banheira, assim, a força, tudo certo. E daí, inclusive, toda a equipe e o Beto, a gente achou que, nossa, agora vai. Agora vai. Gente, não tinha evoluído. Para! Não. Eu não lembro. E esse momento eu lembro, porque foi um momento muito ruim pra mim. Porque, assim, eu tinha dado tudo de mim, eu tinha feito tudo que era ali pra eu fazer. E não tinha evoluído. Eu tava com a expectativa, isso, quebra de expectativa. Eu tava com uma expectativa alta e eu fiquei frustrada. Falei assim, nossa, e agora? E eu já tava muito, muito cansada. Porque nessa fase eu tinha… Não sei que horas que era, já era muito de madrugada, assim. E realmente eu tinha me esforçado muito fisicamente. Né? Foi uma fase que eu me esforcei muito fisicamente. Então, eu sempre conversei com a minha médica, com as doulas, com a enfermeira, que eu não queria tomar anestesia. É analgesia que chama, não é anestesia, é analgesia. Por quê? Tem um motivo. Ah, Luísa, porque você quer sentir a dor? Não, porque eu sabia que quando você toma analgesia, normalmente o trabalho de parto fica mais lento. Eu sou uma pessoa que prefiro coisas que doem mais e mais rápido. Personalidade. Eu prefiro. Então, eu sempre não quis analgesia por causa disso. E eu sabia que com analgesia, normalmente teria que usar outras coisas, outros hormônios. Começava uma coisa mais medicamentosa ali, que eu não queria, porque eu achei… Intervenções. Mais intervenções. Eu já sabia disso, eu estava ciente disso. E eu não queria por esse motivo. Tá? Então, assim, sempre era o meu desejo. Mas também sempre falei, olha, se achar que é o melhor também, eu confio na minha médica também. Então, assim, não é uma coisa que eu não quero a nenhum custo. Se achar que é o que vai ser melhor pro momento, ok. Então, chegou num nível que eu tava realmente, assim, muito, muito cansada. Eu tava, assim, à beira de desmaiar de cansaço, sabe? E, obviamente, não conseguia comer, não conseguia, né? Tava exausta. E daí, a minha médica falou comigo, Lu, eu acho que é a hora… Falou com o Beto, né? Falou comigo, Lu, eu acho que é a hora de você tomar uma analgesia pra você descansar, pro Beto descansar, porque ele também tava acabado. Toda aquela pressão da família também, porque tem um lado bom de contar e tem um lado ruim, que, assim, todo mundo fazendo pressão, tipo, e aí? Cadê o bebê? Então, assim, pro Beto também foi tenso, foi bem tenso pra ele, porque já muitas pessoas da família não concordavam muito com essa coisa do parto normal. Tipo, o que essa louca tá fazendo? Daí falaram, meu Deus, né? Já não tava assim achando, já tava achando que era uma coisa arriscada, daí de repente demorava muito. Então foi uma pressão pra ele também, que eu acho que ele sentiu bastante ali, né? Essa pressão também, ele sempre foi assim, ficou do meu lado sempre, nunca questionou, nem me forçou outra coisa, mas ele também, assim, precisava talvez desse momento de descanso, de colocar a cabeça no lugar, talvez, por muita… Tipo, chegou um momento que tava muito tenso, né? Não ruim, nunca teve um momento ruim, assim, sabe? Eu não senti, pelo menos, assim, algo ruim. Mas, assim, de esgotamento físico de todo mundo que tava ali, sabe? E daí ela falou pra eu tomar analgesia. Pensei durante 2 segundos e aceitei. E daí foi maravilhoso. Eu lembro que, nossa, daí eu falei, eu decidi que era na hora, né? Daí demorava, daí não tinha anestesista. Daí ele demorou pra chegar. Daí, assim, deve ter demorado não sei quantos minutos, mas pra mim foi tipo 5 horas, mas deve ser tipo 10 minutos, não sei.
Mas enfim, depois disso, eu dormi. Então foi um momento bem tranquilo, assim, da analgesia. Daí que eu mandei selfie, porque eu tava ótima. Eu, inclusive, daí eu melhorei um pouco minha make, que, gente, eu tava, tipo, a cara da derrota. Daí, assim, eu coloquei um blush, pelo menos. Eu dormi, o Beto dormiu. Todo mundo descansou. E daí, eu acordei pleníssima com quase 10 centímetros de dilatação. Só que daí foi medicamentoso, porque daí eu tive que aplicar ocitocina, que é um hormônio, que não é o natural, né? Então começou, desencadeou essa coisa de mais intervenções, que era o que eu não queria, mas assim, eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia que ia acontecer isso, não foi uma surpresa. Eu acho que, entendeu? Eu sabia que talvez ia demorar um pouco mais, porque daí o que aconteceu? Daí a analgesia, daí tava demorando de novo pra dilatar. E daí eu tomei ocitocina. Pra acelerar. A ocitocina dá muita dor. Quando passou a analgesia, eu senti muita dor, assim, muito mais do que antes. Mas assim, sabe assim, quando eu já tinha estudado sobre isso, eu já tinha conversado sobre isso, eu sabia do que… Quando você sabe… Gente, quando você tá esperando aquilo, muito melhor. Mesmo que seja uma dor horrorosa, você já tinha expectativa. Eu já tinha. Se isso acontecer, pode ser que eu tenha que tomar ocitocina e vai doer mais. Exatamente. Então, assim, eu já sabia de tudo. Então, assim, gente, eu não tive surpresa, porque eu já tava preparada. Eu falei assim, eu sei que vai acontecer isso. Ela falava dela, daí assim, sabe, eu falava, eu sei, tá tudo certo, eu sei. Então, assim, eu me senti muito protagonista do meu parto. Apesar de ter um parto demorado, tal, eu me senti protagonista em todos os momentos, porque eu sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava muito segura, eu não senti medo. Porque sabe quando você tá segura com a sua decisão? Por quê? Porque eu tinha esse conhecimento. Porque eu tinha pesquisado muito. Bom, senti uma dor horrível, daí fomos pro 10 centímetros de dilatação, finalmente, comecei o expulsivo. E daí você acha, é muito engraçado, você acha que você chegou no 10 centímetros e daí você acha que o bebê já vai nascer, que vai ser super… Não, agora vai. Então, eu sabia que poderia demorar, mas assim, a gente falou assim, a maioria das pessoas é mais rápido, então eu vou ser essas pessoas. Gente, eu fiquei 3 horas no expulsivo. Meu Deus do céu. E daí também todo mundo na pressão. Imagina, como que tava lá em casa, né? O pessoal, tipo… Gente, eu não sei, porque essa hora era muito cedo já, né? Nasceu 11 horas da manhã, daí o Mateus. Eu acho que a mamãe tava lá em casa. Ai, gente, eu não lembro direito. O máximo tava na introdução alimentar. Tava todo mundo, dia. e aí, tipo… Tipo, eu só lembro disso, assim. E daí, então, eu fiquei muito tempo, só que assim, sempre monitorando o bebê, que era o mais importante. Gente, o Mateus tava pleníssimo em todo momento, né? Não aconteceu igual aconteceu com a Mariana, que… o coração tal… Em nenhum momento o Mateus, tipo, sabe assim… Ele tava sempre bem, e eu tava bem também. Esse descanso foi ótimo. Então, às vezes, assim, sabe… também tá preparada para outras coisas que talvez você não queria, mas assim, se eu não tivesse descansado, eu teria, sei lá, não teria conseguido mesmo, nem chegar nesses 10 centímetros. Porque assim, eu dormi, eu comi, eu relaxei, sabe? Então foi super importante para eu conseguir tentar o expulsivo. Fiquei muitas horas no expulsivo, chegou uma hora que eu tava assim, esgotada novamente. E daí teve a opção, que era puxar o bebê com fórceps, com alguma coisa. Que eu também tinha estudado sobre isso, já tinha me falado sobre essa possibilidade. E eu sempre falei que eu não queria. Era uma coisa que, pra mim… Gente, pode ter gente que acha super normal tudo, mas pra mim é uma coisa estranha, agressiva. Não me sentia confortável com isso. Sempre falei desde o momento que eu não queria. E todo mundo, inclusive eu, chegou no momento que assim, eu não tinha mais força pra tentar, sabe? O bebê não saía e a gente ia ter que usar alguma coisa. Todo mundo sabia que eu não ia querer. Me perguntaram, você não quer mesmo? Não quero. E a gente foi pra cesárea. E em nenhum momento, eu lembro que a minha sensação, quando falaram, vai pra cesárea. E daí, assim, nossa, fiquei aqui não sei quantas horas, né? E daí agora, nossa… Você praticamente teve um parto normal, assim, o bebê só não saiu. Mas você teve como se você tivesse tido um parto normal e daí você foi pra cesárea. Você teve os dois tipos de parto, praticamente. Eu tive os dois. E eu lembro que, assim, tem a foto eu indo pra cesárea. E, assim, na verdade, eu tô, tipo, feliz. Porque você tava tão acabada. Você falou, acabou. Eu falei, só acaba logo com isso, vai bem. E daí o Mateus nasceu. E daí, assim… E eu achei… Eu até postei um vídeo da minha cesárea. E eu achei que foi super emocionante a minha cesárea. Achei que foi, tipo, lindo. E eu sou essa pessoa que…
que eu vejo as coisas meio com um lado bom. Tipo, talvez as pessoas chamam de romantizar, mas eu não sei. Eu tenho isso mesmo, é natural meu. Mas eu achei minha cesárea muito bonita, porque tava toda a equipe lá que tinha passado a noite inteira comigo. Então, assim, uma equipe incrível, que tava torcendo muito. Tipo, todo mundo vibrou, assim, quando o Matheus nasceu. Eu até choro. Foi lindo, sério, foi super bonito. Então, assim, e foi super emocionante. Eu tava muito nervosa também, eu só queria saber do bebê. Assim, aquela foto bonita também, a minha, tô acabada. Tipo, a make já tinha vencido, que eu tinha. Não, eu tô com cara de pânico, assim, real. Só que assim, eu tava de máscara, gente. Eu tava de máscara, então era só, tipo, o meu olho. Mas meu olho estampava pânico aqui, sabe? Mas eu achei lindo, assim, achei super legal, achei super emocionante. O Matheus demorou um pouco pra chorar. E eu falava, ele tá bem. Tipo, eu gritava, meu Deus. Nananã. E daí… Só que assim, a equipe foi tão legal comigo. Foi todo mundo tão amoroso comigo. Eu me senti tão acolhida, mesmo numa sala ali cirúrgica. Que pra mim foi maravilhoso. E quando eu conto, né, do meu relato de parto, muita gente assim, nossa, você não ficou traumatizada. Gente, assim, eu tenho zero traumas. O que eu tenho é que assim, depois o pós realmente foi muito ruim. O meu pós, que eu tinha tanto medo. Porque além da cesárea, da cirurgia, eu tava assim, parecia que eu tinha corrido umas 50 maratonas. Eu não tinha força no braço Eu lembro. Pra secar meu cabelo. A sua recuperação. Eu fiquei rouca, não conseguia falar. Eu fiquei com dor de garganta, porque eu acho que a minha imunidade baixou. Eu fiquei gripada, porque minha imunidade baixou de tanta força que eu fiz. Então, assim, eu dei realmente tudo de mim. Então, assim… A semana após, a minha primeira semana, acho que é por isso que eu não lembro de muita coisa. Porque, assim, foi um desgaste físico muito, muito grande. Mas a cesárea. Então, assim, tudo que era meu pior pesadelo ali no aconteceu pior. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu queria muito viver essa experiência do parto vaginal, do parto normal, de tentar ali. Eu queria viver isso. Eu gosto de ver novas experiências, eu gosto de ter história pra contar. Tô aqui 1 hora contando essa história. Eu gosto disso. E eu acho que foi, assim, bom também pro meu processo de virar mãe, de aprender, assim, aprender algumas coisas, porque eu acho que você aprende muita coisa ali, essa questão das coisas não saírem como planejado. Exatamente. Então foi uma travessia, assim, foi um momento que me preparou, essas, sei lá, 24 horas, essas 12 horas mais intensas, me prepararam muito também pra eu entender como seria ali o começo da maternidade, entendeu? Acho que me juntou, assim, essa conexão com o Beto também. O Beto ficou muito mais traumatizado que eu, assim, eu fiquei 0, o Beto ficou um pouco traumatizado, porque acho que ele vendo de fora, assim… e vendo você sofrer a dor e tal, é complicado, né? Uma pessoa que ama você vendo isso. Ele ficou traumatizado, assim, dele ter essa responsabilidade também, de todo mundo perguntando. Mas, assim, pra ele foi mais difícil do que pra mim, assim, sabe? Né? Porque acho que ele sentiu mais medo do que eu. Mas, assim, no geral, eu achei meu parto lindo, maravilhoso. Não faria nada de diferente. Nada mesmo. Daí, vocês vão me perguntar, Luísa, você vai ter parto normal na sua segunda gravidez? Não. Vai todo mundo perguntar. Não vou ter. Mas não é porque eu fiquei traumatizada. É porque tem pouco tempo da gravidez, né? Da minha última cesárea. E assim, gente, existem controvérsias, existem pesquisas que falam assim, não é que você teve uma cesárea, tem que esperar tanto tempo. Não existe nada, assim, definido. Assim, você tem que esperar tantos meses. Porque cada pessoa… Normalmente falam 1 ano e meio, mas a medicina tá evoluindo. Então, existem outras correntes de pensamento também que refutam isso, que falam em si e tal. Mas assim, eu pesquisei sobre isso. Eu não quero correr nem um pouco de risco, porque eu tenho outro bebê e eu não quero ter esse pós. Eu não quero ficar, tipo, me esforçando muito. E assim, ter que cuidar daí de 2, entendeu? Então, pra mim, já fiz essa decisão também. Sou muito feliz com a minha cesárea. Eu sei que agora uma cesárea também pode ser humana, pode ser humanizada. Com certeza. E a gente fala muito essa coisa, né? Tá muito em voga isso, que é ótimo, eu acho. Essa questão do parto humanizado. E assim, muita gente não sabe o que é parto humanizado. Acham que parto humanizado é o parto vaginal, mas não é, gente. Todo parto pode ser humanizado, deve ser, Na verdade, humanizado. O que as pessoas acham que é um parto humanizado, tá? Elas acham que é aquele parto… hippie. Na água, com a meia luz, com colocar… sem anestesia. Com a playlist. A playlist. Até fiz uma playlist, gente, expectativa e realidade. A playlist nunca tocou. Então, assim, o parto humanizado, as pessoas acreditam
acreditam que é isso. Na verdade, o que é isso, eu acho que gera muita essa romantização ruim daí. Eu também acho. Porque isso é muitas vezes inalcançável. Porque assim, mesmo esse parto que as pessoas veem e tal, que tem assim 2 minutos bonitos, também às vezes passa por esses períodos de dúvida, de medo, de tensão, de dor mesmo, entendeu? E muitas vezes é só mostrado a parte bonita, e quando a mulher enfrenta o parto inteiro, essa expectativa quebrada pode gerar muita frustração, sabe? Mas o que eu acho que é um parto humanizado para as pessoas entenderem? Primeiro lugar, um parto em que a mulher é protagonista. Com certeza. Gente, isso é muito importante. Assim, a gente falou tudo isso aqui para falar sobre isso, da importância do protagonismo da mulher durante toda a maternidade. A gente falou um pouco isso no nosso episódio sobre gravidez. Porque eu acho que desde o pré-natal, a mulher não é tratada muitas vezes como protagonista. Exato. Ela não tem essa autonomia. E por isso que eu acho isso tão importante. E eu acho que os casos de violência obstétrica que a gente vê muito, principalmente nas camadas sociais mais baixas, né? Mas também em todas as camadas sociais. Inclusive, eu fiz uma pesquisa. Na verdade, é uma pesquisa de 2012 da Fiocruz, tá? Que diz que 45% das mulheres no SUS sofreram violência obstétrica e 30% na rede privada. Só que assim, 2012, eu acho que hoje o número deve ser muito maior, porque esse assunto tá muito mais em pauta. E pense nas mulheres que nunca falaram, que não falam, né? Que tem vergonha de falar, porque que existe nem muito que nem sabem o que é violência, que nem sabem se sofreram violência obstétrica, que aquilo é violência obstétrica. Então, assim, esse número é muito superior. Agora, imagina, gente, 45% na rede pública. Então, assim, é muito. Esse número deve ser muito maior hoje em dia. Então, eu acho assim, a gente fala muito claro, ninguém aqui tá falando mal de médico, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, quando a gente pensa em parto e tudo mais, é no protagonismo do médico, certo? É a primeira coisa que vem na nossa mente. Só que, na verdade, o médico tem que estar ali, escutando a mãe. Isso que é o principal. Exatamente. O dever do médico é escutar a mãe, esclarecer, tomar decisões, né, também, mas tudo conversado, esclarecido. Eu acho que essa que é a função do médico. Eu acho que a gente ter esse poder, esse conhecimento, eu acho que, assim, isso ajuda, mas tanto em todas as etapas. Eu acho que empodera assim, muito. Empodera muito. E tanto no pré-parto, né? Na gestação, no parto, no pós-parto. Eu acho que a mulher tem que ser levada a sério em todos os momentos. E eu acho que esse é um assunto, o parto e suas miúcias, do tipo… eu sabia, se não estourar minha bolsa, e aí? Que Qual vai é o acontecer? próximo passo? Qual é o próximo passo? Pode estourar durante o parto? Pode não… você vai querer analgesia? Por quê? Porque você viu você não quer porque você viu no Instagram uma moça que teve um parto na banheira sem analgesia e foi maravilhoso, a filha dela é maravilhosa? Mas o que implica isso? E se você precisar de analgesia, se você quiser, né? Qual que é? O que pode acontecer se você tomar uma analgesia? Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? Sabe assim, normalmente, né, o pré-natal, eu vejo as pessoas focando em tantas coisas que a gente até falou aqui. Pode ou não comer comida japonesa, tipo, sabe? Focar em certas coisas, mas muitas vezes deixa de conversar com o seu médico do ponto muito importante, que é essa questão do parto, de explicar mesmo, de você entender. Porque eu acho que assim, óbvio, gente, que tem muitas mulheres, né, uma camada enorme que não entende, que não tem escolaridade muito grande. Mas mesmo assim, essas mulheres não podem ser negadas. A gente não pode ter esse preconceito também. Acho que muitos médicos têm, porque vem, né, o médico tá aqui, a mãe tá aqui. É, como se fosse uma hierarquia, sabe? Eu acho que tem esse paternalismo, principalmente no Brasil, com relação a médico. Então, o médico é uma figura quase mística. Você não pode questionar, você não pode ter dúvidas, enfim, do que o médico tá fazendo. Porque não, ele que tá ali entendendo. Eu não entendo nada. E muitas vezes até um preconceito com essa mulher também. Com certeza. Talvez não tenha escolaridade de não entender, de não saber responder pelo seu próprio corpo. Entendeu? Porque muitas vezes daí é um homem ali, mais velho, tudo que vai tomar as decisões, porque essa mulher não sabe. Então, assim, eu acho que tem que haver uma educação
realmente… Pra mim, devia ser desde o colégio. Eu também acho. Mas assim, principalmente no pré-natal, sabe? E mulheres, agora a gente tá falando mulheres, né, que têm escolaridade. Mulheres que estão ouvindo esse podcast, né? Que são mulheres, você tá ouvindo um podcast. Se você tá ali no YouTube, ouvindo um podcast, pesquisando sobre isso. Você pode pesquisar sobre outras coisas. Sim, você tem acesso à internet. Também. Acesso à internet, pronto, gente. Põe lá no Google. Direitos da mãe no momento do parto. Pronto, já vai aparecer lá tudo que você tem direito. O que é violência obstétrica? O que caracteriza a violência obstétrica? Isso tudo tem que ser pesquisado antes do parto. Você tem que chegar ali com aquele conhecimento, sabe? Você tem que entender quais são as suas decisões. Por que Com que você tá tomando… certeza. Você quer uma cesárea? Por quê? Você sabe os prós e os contras? Sei, essa é a minha decisão. Ótimo pra você. Tudo certo. Aliás, existe uma lei, tá, de 2018, que que diz que a melhor modalidade de parto deve ser escolha da parturiente, com acompanhamento médico, tá? Então, primeiro lugar, escolha da parturiente. Segundo lugar, acompanhamento médico. Então, assim, a escolha é em primeiro lugar. E a partir de 39 semanas, a cesárea pode agendar a cesárea, tá? Então, com 39 semanas de gestação. Então, assim, a escolha do parto é o seu direito também. É o seu direito de escolha. É que muitas vezes você tem o direito de escolha. É que muitas vezes a gente vê como tem essa figura do médico, como essa figura mítica. A mãe, muitas vezes, sem informação, tá? Uma mãe, né? Sem informação. Que vê o médico como essa figura que não pode ser questionada. Se o médico falar, vamos fazer cesárea, é melhor uma cesárea, e nem mostra pra mãe, tipo, os prós, os contras, né? Eu acho que cada um pode decidir o que quiser, mas assim, eu acho que é dever também. Com certeza. Do médico explicar. Eu acho que pra você é melhor cesárea. Mas por quê? Se o médico não falar, pergunta. Por quê? Quais são os prós e os contras? Cadê os dados científicos? Me mostra, eu quero entender por que eu tô fazendo essa minha decisão. Sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Porque às vezes, é a escolha da mãe, só que o médico vai falar assim. Daí chega o médico, você tá insegura, você não sabe de nada. Chega o médico e fala assim: olha, é muito perigoso teu parto normal. Seu filho pode morrer. Já vamos marcar a cesárea? E você acredita, porque você quer, gente. Assim, a gente tá super vulnerável. Então, assim, por isso que é tão importante a gente se informar e pesquisar, entendeu? Eu acho que, assim, se você tem esses recursos pra fazer isso, a gente tem 9 meses pra se preparar. Eu acho que é uma coisa importante, né? Ter essa autonomia. E eu percebo que muitas mulheres, às vezes, não querem ter essa autonomia, porque quando a gente tem autonomia, a gente também tem responsabilidade. Então, assim, se der alguma coisa errada… Também foi a minha escolha. Fui eu que escolhi. Entendeu? E eu tava com essa responsabilidade. Tanto assim, que eu queria ter o meu parto vaginal. Eu fiquei muitas horas tentando. E foi uma decisão minha, né? E eu tava ali com a bola também. Óbvio que minha médica também estava, né? Tava as duas jogando no mesmo time, toda a equipe no mesmo time. Mas também tinha sido uma decisão minha. Se tivesse tido algo errado também, todas as decisões eu estava 100% consciente e eu que escolhi. Então, assim, é uma coisa de dois lados. Se desse alguma coisa errada, também ia recair sobre mim, entendeu? Então, muitas pessoas não querem esse tipo de responsabilidade. Às vezes, não pesquisa, deixa tudo na mão do médico. Se acontecer alguma coisa, a culpa é dele. Assim, às vezes, inconscientemente, a gente também deixa de se preparar por isso, sabe? Porque a partir do momento que a gente tem consciência, a gente tem um protagonismo, a gente também tem mais responsabilidades. Mas eu prefiro ser protagonista e dividir essa responsabilidade. Com certeza. Né? E eu acho que, assim, se mais mulheres pensassem dessa maneira e pesquisassem, entendessem o poder, como é importante, como é empoderador do conhecimento. É outra coisa você saber, sabe? É muito, assim, é muito louco mesmo o quanto muda quando a gente se sente protagonista. Eu acho que é isso que a gente quer, né? Passar aqui. Então, gente, perguntem pro médico. Questionem. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha. Eu acho que, assim, exatamente. Não tenham vergonha de perguntar. Perguntem se der errado isso, o que acontece, né? Porque eu acho que você fala, eu não quero nem pensar. Mas eu acho que é importante saber. E se você tiver alguma dúvida, o médico falou alguma coisa, talvez não concordou, pesquisa, traz na próxima, né, na próxima consulta. Olha, eu vi isso na internet. O que você acha? É verdade? Sabe o que é? Então, assim, eu acho que o papo de parto
é isso. A gente entender onde a gente tá se metendo, os prós e os contras de tudo. E nós tomarmos nossa decisão, óbvio que com o amparo de uma equipe médica, que no final ali, né, é super importante. Óbvio, primordial. Mas assim, também eu acho que trazer essa mulher de volta como protagonista. E não é só protagonista, né, de um parto vaginal, um parto normal, uma cesárea, enfim, é a escolha dela. Mas que ela saiba por que ela está fazendo isso. Quais são os prós e os contras. Que ela esteja segura dessa escolha. Com não certeza. seja porque ela viu em algum lugar que achou bonito, ou porque o médico falou e tá falado. Mas assim, se informar. Eu realmente sou muito, muito a favor disso, né, Nana? Com certeza. Não, e assim, o Brasil é conhecido, é o segundo país do mundo a ter mais, né, o índice maior de cesáreas. Porque é assim, mais fácil. Porque é mais fácil. Para o médico. Para o médico, com certeza. Porque assim, primeiro que normalmente é marcado, então assim, já tá ali, né? O parto normal tem toda aquela coisa, esperar e tudo mais. E assim, a cesariana é uma cirurgia gigante. É que assim, a gente não para pra pensar muito nisso. Porque a gente fala muito, não, parto normal, a mulher é guerreira. Mas assim, gente, a cesárea são assim, várias camadas de pele. Então assim, é um corte muito profundo. Então, se a mulher quer cesárea, ela tem a chance de escolher isso. Mas ela tem que ser informada. Olha, né? E eu acho que assim, você não pode chegar, na verdade, assim, eu sou contra, assim, eu acho que você não pode, na verdade, chegar, por exemplo, eu quero cesárea, tal, desde o primeiro momento, assim, sabe? Isso daí eu acho que muita coisa pode mudar. Eu acho que você tem no decorrer da gravidez. Não, eu acho que no decorrer das conversas do pré-natal, isso tem que ser conversado e debatido. Você não tem que chegar Gente, são com 9 plano de meses, parto. então assim, é muito tempo pra você conversar sobre isso, sabe? É muito tempo pra você se aprofundar no assunto, assim. E conversar sobre conversar. Eu acho que tem que ser primordial, sabe? E outra coisa que eu ia falar, um dado que eu vi, né? Que tem várias coisas que ajudam a gente não sofrer essa violência obstétrica. Uma delas é fazer o plano de parto. Que inclusive pode ser protocolado no hospital. Tá? Vale como um documento, inclusive para você se proteger depois. O que é o plano de parto? Então, realmente, você vai falar, olha, eu prefiro, né? Eu fiz lá meu plano de parto. Eu prefiro… Achei super legal, era muito nerd, né? Adoro essas coisas. Então, o plano de parto é assim, se você quer analgesia, se não quer, se quer cesárea ou parto… Tá. Tem várias questões ali. O que é o principal do plano de parto? Não é que ele vai ser seguido à risca, porque da maioria das vezes não é uma ciência exata. E como vocês podem perceber nessas duas coisas, as coisas saem não conforme o planejado. Mas que te obriga a pensar. Então assim, vai aplicar ocitocina. Às vezes você nunca ouviu falar dele. Você olha o plano de parto e você tem que debater ali com o seu companheiro. Ou sei lá, sua mãe, alguém que vai te acompanhar. Ou com você mesma, se você não tem ninguém, enfim, com o seu médico. Então assim, o plano de parto é muito legal porque você começa a pensar talvez em coisas que você nem sabe o que é. Então, a partir do plano de parto, eu acho que o mais legal do plano de parto é isso. Você entender. Eu acho que abre ali várias perguntas que podem ser feitas. E discutidas. E assim, o plano de parto, gente, não ninguém tem que te dar ali o plano de parto. Você pode, assim, pesquisar, de verdade, modelo plano de parto no Google. Entendeu? Imprime e completa, assim. É nesse nível. É muito fácil você chegar no hospital com o plano de parto pronto. Então, assim, essa coisa, eu preciso pedir pra minha médica. Às vezes nem tem, assim, uma médica, né, certa que tá acompanhando, né? Como na rede pública, por exemplo, não existe isso. Mas, assim, você pode pegar na internet, imprimir. Então, é muito fácil mesmo. E é um grande poder, né? Pra mulher. Grande poder. Um grande poder. Eu acho que isso é muito legal. Quem tem a possibilidade de ter doulas, é uma coisa que muito comprovadamente legal. Ajuda também. Tem até um dado. Você pegou o dado? Tem um dado que, assim, a presença da doula, ela ajuda a ter menos intervenções e menos risco, né? Mais chances do parto normal, de ser um parto normal sem intervenções desnecessárias. Né, que assim, às vezes os médicos, infelizmente, fazem. Então, é muito legal mesmo. Você tem a possibilidade de ter uma doula, é super importante. Eu adorei. Eu gostei bastante também. E assim, eu acho que pra finalizar esse assunto, eu acho que é importante também, mais uma vez, quando a gente fala de maternidade, não julgar. Que não tem essa coisa, nossa, a mãe que teve o parto vaginal é a maior guerreira, a melhor mãe. A que teve cesárea não tá nem ligando pro seu filho. Né, que agendou a cesárea não tá ligando pro seu filho. Tipo assim, eu não agendaria uma cesárea. Eu vou, né, agora eu provavelmente vou ter cesárea, a não ser que a Serena escorregue, assim, que eu também tô aberta a essa possibilidade. Quem sabe, gente? Isso é bom.
muito Isso é muito rápido. bom. Sabia comigo que sonhei isso esses dias, que ela era menor? Porque ela é menor que o Matheus. Eu falei, gente, será? Tipo, mas eu acho que… Ah, pode ser. Quem sabe? Quem sabe? Mas enfim… Mas eu quero entrar em trabalho de parto. Eu gostei da sensação de entrar em trabalho de parto. Tipo, deixar o tempo dela. Eu acho isso legal. Eu vi os benefícios disso e eu acho isso bacana, enfim. Mas também não julgar quem tem uma decisão totalmente contrária à sua, porque na verdade é o filho dela, entendeu? Então assim, né, Gente, é assim, ninguém nunca vai perguntar pro seu filho: oi, de que jeito você nasceu? Isso vai fazer uma grande diferença na vida dele, entendeu? Não vai. Então assim, pensa nisso, sabe? Eu acho que é até um egoísmo, assim, da parte da mãe ficar tão tipo, ai não, tem que ser parto normal. Gente, mas assim, que diferença vai fazer pra ele, sabe? O importante é um filho nascer bem, com saúde. Eu acho que no final das contas, isso o mais importante. Eu também acho. Eu acho que assim, que o importante é a gente, de novo, estudar, saber o que a gente tá fazendo. Saber o porquê das nossas decisões. Sim. E daí ter segurança. Porque daí é isso. As pessoas podem não concordar com ela, que vai ser igual eu, que não vai estar nem aí quando você tem segurança. Isso vale pra toda a maternidade. Com certeza. Quanto mais segurança você tem, os pitacos… mais isso vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então, assim, quanto mais protagonismo da maternidade a gente consegue ter, eu acho que isso a gente consegue com conhecimento, tá de mão dada, assim, sabe? Porque também essa coisa de, tem um protagonismo, mas eu nem sei o que eu tô fazendo, entendeu? Daí não dá também. Não, daí é melhor dá. deixar na mão do médico, porque se você não tem noção, pode ser perigoso, entendeu? Com certeza. Então, por isso que a gente bate no conhecimento, porque não adianta nada. Nossa, protagonismo, você colocou lá seu plano de parto, porque você viu no Instagram, achou bonito ali e quer igual. E essa coisa do não julgar também, né? O principal. Do não julgamento. Principal, não julgue. E todos os partos podem ser bonitos, gente, né? Eu acho, com certeza, com certeza. E assim, eu queria até falar mais alguns dados, só porque eu acho que podem ser importantes para as pessoas que estão ouvindo. Essa questão do acompanhante, por exemplo, no parto, porque eu acho assim. Eu não sei o que seria, assim, naquele momento, eu estar sozinha, sabe? E, infelizmente, a muitas mulheres, o direito de ter um acompanhante é negado. Principalmente na rede pública. Assim, é surreal você ter que enfrentar aquilo sozinha, sabe? Então, assim, o acompanhante é uma lei federal, gente. Então, assim, o Brasil inteiro tem que respeitar essa lei, todos os hospitais, enfim. Toda mulher tem direito a acompanhante, seja parto cesárea, seja parto vaginal, o que for, tá? Em todos os momentos, a mulher tem direito ao acompanhante. A questão das doulas, tá? Porque eu até falei, nossa, no meu parto, a doula não tava e tal. Eu acho que isso me fez muita falta ali na hora também. E assim, daí tem que ver, porque cada estado tem sua lei. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui no Paraná, existe uma lei, vou até ver aqui de qual… Eu não sei de qual ano, tá? Eu acho que é 2022. É uma lei, assim, recente. Então, foi depois do meu parto. Já ia processar. Legal, já ia processar o hospital. Advogado. Mas, enfim, que além do acompanhante, a mãe tem direito à presença da doula também. Cesárea, parto vaginal, o que for. Então, no Paraná, tá desde 2022. Então, assim, se o hospital falar, já chega lá, imprime essa lei, entendeu? Ó, eu tenho direito sim, entendeu? É isso. Tem esse poder nas mãos. E fora, tá? Então, o hospital vai falar, é o acompanhante ou a doula? Não, você tem direito aos dois. E, assim, eu vi que São Paulo também tem, eu acho que a maioria dos estados. Mas, assim, pesquise, tá? E outra coisa também que gente, é muito comum, tá? É extremamente comum eu escutar isso. Ai, não deixaram eu comer no hospital. Enfim, porque pode ser, é a cirurgia, daí você não pode comer antes. Gente, não, tá? A mãe também tem direito de comer o que ela quiser, quando ela quiser, beber líquidos. Aliás, isso é muito importante, porque assim você vai precisar de muita energia. E assim, na cesárea, depois, né, pode ter a anestesia, que você fica meio enjoada ali depois. Então, assim, coma. Você tem esse direito também. Então, assim, é muita coisa que eu já escutei, assim, de pessoas. É uma coisa, assim, extremamente comum. Então, eu acho muito importante essa questão de você pesquisar antes. Então, assim, por exemplo, essa questão da doula acompanhar, eu nem cheguei a pesquisar antes do meu parto. E assim, eu acho que é uma coisa super importante pra você saber, por exemplo, se você tem uma doula, entendeu? Se o hospital fala não, você ter aquilo nas mãos, esse conhecimento pra você mostrar. Essa coisa do direito ao acompanhante também. Então, assim, gente, pesquisem, tá? É o que eu falei. Pesquisem os seus direitos. Porque, infelizmente, assim, é surreal. Eu só consigo imaginar, assim, uma mãe parindo ali sozinha, sabe? Sem ninguém. E saiba que você é a protagonista do seu parto, não é o médico. Não é o médico, não não é a enfermeira,
parteira não é ninguém, tá? É você. E é isso, assim. Informe-se. E… Ai, gente… Mais poder às mulheres, pelo amor de Deus. Isso resume tudo. Bom, e daí a gente aguarda vocês pra mais 1 hora de experiência da relato de parto da Serena. Mas eu acho que vai ser bem mais sereno, assim. Eu também acho. Gente, do Matheus, só vou falar mais um PS. Nossa, tava um dia tão lindo. Tava um dia maravilhoso. E eu vi, assim, depois que eu tinha tomado analgesia, eu vi o sol nascendo. Tipo, achei a coisa mais maravilhosa. Eu jamais vou esquecer. Eu achei lindo o meu parto. Tipo, eu amei. Ai, gente, eu não gostei. Mas enfim, tem duas… Mas tá vendo? E as duas são ótimas mães. Tipo assim, eu amei. eu não gostei do meu parto, mas tudo bem, entendeu? Isso não quer dizer nada, sabe? Depois, gente, tem outras coisas que vão vir depois, assim. Que assim, o parto, de verdade, assim, só não uma vai… parte bem o rápida. parto não vai definir nada. Assim, claro, vai definir muita coisa, tá? Porque assim, a mãe… sofrendo algum tipo de violência obstétrica, eu acho que isso afeta, assim, tudo, tá? Depois, tudo, infinitamente. Mas assim, o que eu tô falando é que a importância ali, né, talvez daquele momento, não é tão grande, assim, né? Não vai definir o seu relacionamento com o seu filho e tudo mais. Eu acho que isso, não, sabe? Eu concordo. E também, né, além do parto, tem que se preparar pra outras coisas. Não, isso que eu tô falando. Né? Tipo, a amamentação. O parto é só uma fase do videogame, gente. Vão ter outras. Eu esqueci de dar as dicas. Vamos pro nosso quadro? Vamos. De repente, geek. Gente, o De Repente Geek, eu vou falar, já que a gente tá no tema, eu vou falar de todos esses livros e alguns podcasts que podem ajudar. Um podcast, na verdade, que é muito, muito bom. Um podcast em português, porque eu sempre indico podcast em inglês aqui. Eu sei que… eu vou indicar um inglês, gente. Eu sei que muita gente não entende, né? Enfim, esse podcast é muito bom. Chama Parto em Foco, em IN, tá? Agora a gente tá deixando todas essas dicas lá no Insta do De Repente Cringe Pod, tá? Então a gente deixa, quem perdeu as dicas, a gente deixa lá também, a gente deixa aqui na descrição do YouTube, mas pra quem acompanha no Spotify, também tá lá na descrição. No Instagram. No Instagram. Enfim, esse podcast é muito bom, chama Parto em Foco, do Dr. Emerson Maggioni. Ele é obstetra e eu achei por acaso, assim, pesquisando, e eu achei muito, muito bacana. Ele aborda muito essa questão da violência obstétrica. Ele parece um profissional incrível, assim. Eu amei ele, assim, pelo podcast. Mas tem vários episódios legais. Tem, assim, 50 episódios. Então, se você… Legal! Então, assim, sabe? É um médico. Então, é uma figura que sabe, né? Que de autoridade, é muito mais que nós, entendeu? A gente tá falando aqui como se a gente soubesse tudo e mais um pouco. Não, mas que hoje a informação é muito mais, né? Mas, muito assim, fácil. Muito legal pra você procurar informações, né? Tem esse viés muito do parto natural, vaginal, que eu acho muito legal a gente se informar sobre isso. Mas fala muito de violência, dessa questão do protagonismo. Ele fala muito sobre essa questão do protagonismo, que eu acredito muito, e por isso que eu, tipo, legal, achei super gente, legal. Falando disso, ele fala muito do protagonismo da mulher durante o parto, quanto isso é importante. Tipo, todos os episódios ele vai falar disso. Então, eu acho muito legal pra quem quiser pesquisar e saber mais sobre o assunto. Eu super indico, tá? E agora eu vou falar alguns livros que eu li sobre parto na gestação. Gente, como a Mariana falou, eu estava nessa vibe bem natureba. Então, assim, eu li vários livros que eram, assim, aquelas parteiras que falam muito desse parto sem analgesia, um parto muito natural, inclusive, tipo, em casa, muitas vezes. Então, assim, eu acho que tudo tem que ter, né? A gente tem que saber trazer pra nossa realidade também, pro que funciona. Alguns, eu achei um pouco extremistas, assim, mas… Pra mim, eu achei bacana pra entender um pouco o outro lado também. Porque, como a gente sabe, a cultura do Brasil é mais cesarista. Então, eu achei legal, assim, pra entender os dois lados. Não que eu concordo 100% com tudo. Mas tem esse Ina May's Guide to Childbirth, que essa Ina May é, tipo, a parteira mais famosa dos Estados Unidos. Ela, tipo, tem uma fazenda que as pessoas vão ter filhos lá. Bem natural. Me dá pânico. Mas, assim, ela fala de umas posturas que você tem que fazer. Ela explica o que acontece durante o parto. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tipo, respirações que dão certo. Fala sobre os hormônios. Então, isso é muito legal, tá?
outro livro que chama Parto Ativo, dessa Janet Balaskas, que é outro livro que é tipo uma bíblia desse parto natural, parto vaginal natural, sem analgesia, que ela também explica várias posições que podem ajudar também. Então, assim, é bem legal, é bem pra esse viés, mas eu acho interessante, tá? O Renascimento do Parto também, que é o documentário, né? Que tem na Netflix, acho que tem 3, né? 3 partes. E tem o Expecting Better da Emily Oster, que eu amo, assim. A gente indica em todos os episódios. A gente indica em todos os episódios. Que, assim, eu acho que se você, né, lê inglês e tal, eu acho que é, assim… Se você for pra escolher acho que é esse. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo. Foi o único que eu li durante a gestação. Depende do seu viés, assim. Mas eu acho importante, tipo, entender, assim, sabe? Não, eu acho legal ter diferentes pontos de vista. Eu acho super legal. Assim, se você tem tempo, né? Se você ainda não tem outro bebê… né? Daí você gosta. Enfim, eu acho legal, assim, ver perspectivas diferentes. Então, foram livros que eu gostei, sabe? Legal. Né? Então, eu vou dar dica de um podcast que, assim, não tem a ver com parto especificamente, mas tem a ver com a saúde da mulher, sobre esse poder de escolha da mulher. Eu achei legal indicar aqui. Chama The Retrievals. É uma produção da Serial Productions, que é aquele podcast que ficou super famoso de True Crime. Então, é da mesma produtora e do New York Times. Então, é inglês. Mas assim, gente, tem um episódio só até agora, eu tô louca pelo segundo. Mas é uma história de algumas mulheres, é uma história real, tá? De umas mulheres que foram à clínica de fertilização da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Que, assim, é uma sumidade, né? Uma universidade, assim, conhecida no mundo inteiro, enfim. E elas foram, né, por diversos motivos. Algumas eram mais velhas e queriam ter filhos. Outras que estavam no relacionamento homoafetivo, enfim. E foram fazer o procedimento de coleta de óvulos nessa clínica. Então, passaram por um médico, enfim. E assim, durante esse momento da coleta, todas sentiram muita dor, tá? E não entendiam por quê. Então, eram grupos de mulheres que durante esse período fizeram. E assim, nesse momento da coleta, eu não sei. Você já passou por isso porque você fez congelamento de óvulos, né? Mas normalmente não é um momento que você sente dor. Porque você tem ali a analgesia, enfim. E a mulher não sente nada. Depois pode ter dor, mas… E assim, todas se sentiram muito desamparadas, tá? Por esses médicos na clínica. No momento ali, as enfermeiras, ninguém levava a sério a dor. E assim, nossa, depois de raiva isso, gente do céu. E assim, fala muito sobre como a dor da mulher é deixada de lado, sabe? Como elas são… Muitas vezes as mulheres, né, que passaram por… Enfim, tem uma dor crônica ou passaram por uma dor num procedimento, são vistas como… tá louca essa mulher. Drama. Tá fazendo drama. Ela só tá, assim, nervosa. Porque, né, não consegue ter filho. Enfim. Histérica. Então, gente… Nossa, me dá muita raiva, sabe? E, na verdade, não era anestesia, né? Que, na verdade, assim, isso não é spoiler, tá, gente? Porque tá escrito. Mas, assim, era uma enfermeira que tava… roubando, furtando a anestesia, o fentanil, que é uma droga usada, né, pra anestésica, e substituindo com água salinizada. Então, assim, realmente elas não estavam recebendo. Elas não estavam recebendo analgesia, então elas sentiram tudo no procedimento. Então, assim, é surreal, sabe? Imaginar. Então, é tudo isso, como a universidade já abordou, é uma série de erros, assim, uma série… Mas, na verdade, é muito isso, assim, é sobre como… O protagonismo da mulher é deixado de lado, assim, em várias… A gente falou aqui do parto, mas, assim, em quase todas, assim, essas questões, eu acho, sabe? Principalmente esses momentos de… vulnerabilidade. Então, assim, a mulher tá ali extremamente vulnerável. É um processo… Né, algumas já fizeram vários ciclos ali. Então, assim, já é um momento muito, muito delicado da mulher, muito sensível. E ainda… mais sabe? Então, assim, é super interessante. Eu não conhecia esse caso. Acho que você tinha ouvido falar já. Ouvido falar. E só tem um episódio, mas é super bem feito. Até pra quem… Assim, o inglês eu achei super claro também. Pra quem tem um pouco de dificuldade. Mas, assim, sabe? O básico ali, eu acho que dá pra… Ou, sei lá, pesquisem. Porque eu acho super legal de saber. Bacana. Vamos pro nosso próximo quadro. É o De Repente Fofoqueira.
Bom, gente, a gente vai falar de novo sobre o Neymar, só que eu acho que ninguém tá mais aguentando. Sério, nota 0 pra ele. Nota 0, tá? A gente nem vai perder nosso tempo por aqui. Não. E eu quero falar de uma musa, que é Rihanna. Vamos falar sobre uma mulher maravilhosa. Sabe? Tá? Nesse Repente Fofoqueira. É só isso que a gente quer. A gente quer só falar de uma mulher maravilhosa. Rihanna, então, está grávida do seu segundo filho, tá? Pleníssima. E saiu uma foto dela essa semana. Ela, tipo, nem sei de quando é essa foto, porque ela meio que desapareceu. Ela tomando um suco, sei lá que ela tava tomando, tipo, meio que na praia, mas numa muito good vibes. Com a barriga de fora, barrigona, grávida. Ela tá em Barbados, que é a terra natal. Ela tá na terra natal dela, sem zero de produção. Zero. Tipo, uma pessoa muito normal e tal. E eu e a Marina, a gente começou a discutir sobre isso. Sobre esse caso Rihanna. Porque a Rihanna, gente, é uma das cantoras mais bem-sucedidas. Tá? Uma das mulheres de negócio mais bem-sucedidas, porque a marca dela, a Fenty, né? É super bem-sucedida também no mercado de beleza. Nossa, super. Ela é um E a Rihanna, ela sucesso. simplesmente desaparece. Ela não faz mais show. Ela fez o Super Bowl. O que você achou do Super Bowl dela? Porque eu vou falar de novo. E foi mega polêmico, a minha opinião. Não, a minha também vai ser polêmica. Tá. O que eu achei, tá, do Super Bowl, é que assim, a Rihanna tem uma coisa muito a favor dela, que assim, ela tem um carisma surreal. As músicas dela são incríveis, gente. É um hit atrás do outro. Então, assim, ali ela cantou um hit atrás do outro. Ela não precisava fazer nada, era só tocar. Tipo, ela nem precisava estar ali, entendeu? Se a música tocasse ali, já todo mundo ia dançar e amar. Porque, assim, realmente ela é muito boa. Ela foi muito boa em fazer hits, né? Era um hit atrás do outro. Então, a playlist Rihanna é maravilhosa. Só um contexto. A gente tá falando da apresentação da Rihanna no Super Bowl, que é o jogo de futebol americano. Que é, assim, nos Estados Unidos é um show icônico, tipo, o show mais famoso do ano, por exemplo. Sim, assim, é um artista performar ali, é tipo o momento da carreira dele. Exato. E assim, o que eu achei, tá? Eu achei que ela não se esforçou na apresentação. Sim. É isso que eu falei também, que eu achei. Então, assim, uma coisa… Realmente, a produção tava incrível. Ela tava, né, com um look vermelho, inteiro vermelho. Com um batom que depois ficou super ripado, que era da marca dela. Tipo assim, ela é muito inteligente. Ela é muito esperta. E daí, ela mostrou a barriga. Então, tava aquela coisa. No final, ela mostrou a barriga. Eu achei demais. Ela mostrou que ela tava grávida. Que ela tava grávida do segundo filho. Mas assim, eu achei, tipo, uma apresentação sem esforço. Sabe? Porque ela não se mexeu muito, ela não dançou. E eu falei sobre isso também. E daí muitas pessoas me criticaram: Lu, mas ela tá grávida e tal. E realmente eu tava, tipo, grávida também. Porque eu tenho compaixão por grávidas. Mas, eu acho que assim, não era questão só do dançar, não é que eu tava imaginando ela fazer uma pirueta. Eu acho que até, tipo assim, a cara dela, assim, tava parecendo que ela tava preferindo… Outras coisas do que tá ali. Tá? Ela tava bem blasé. Isso já é uma coisa dela. Tanto que ela parou de fazer shows. Antes das gravidez, de ficar grávida pela primeira vez, ela já tava parando, entendeu? Então, assim… E dizem relatos, né? Porque eu nunca fui no show dela. Mas que ela já tava nessa vibe, tipo assim… Playback. E ela canta super bem. Ela tem uma voz maravilhosa. Cantava mas um pouquinho assim, e parava, não mexia muito. Então, ela tá nessa vibe, tipo, não me esforço. E eu sou uma pessoa muito do esforço. E eu também. Nossa ídola. E admiro pessoas que se esforçam. Inclusive a Taylor, gente, eu acho que ela é, tipo, sei lá, a star, né? A estrela mais esforçada do show business. Assim, eu acho que mais que ela. A Beyoncé também é uma pessoa extremamente esforçada. Então você vê, olha assim, vídeos do show dela, você já foi no show dela. É tudo assim, milimetricamente. Parece que ela ensaiou, assim, não sei, tipo, 100 vezes por dia. Aquela coreografia. É tudo muito perfeito. A Taylor é tudo muito perfeito. E daí vem a Rihanna com estilo, tipo, I don't give a fuck, total. E assim, ela vai lá no Super Bowl, arrasa e tal. Mas assim, gente, desculpa, não parece… Que ela tava querendo estar ali, que ela tava se muito afim de estar ali. Foi maravilhoso, sim, mas eu não sei, sabe? Eu tava esperando um momento que ela sentasse, sei lá, num piano e tocasse uma música a capela. Tipo, não sei, sabe? Foi uma coisa muito ali, meio que mecânica, assim. Parecia que ela não queria estar ali. Só que daí corta para a gente vendo essa foto da Rihanna. Eu falei: Mariana, estou, assim, achando a Rihanna o máximo. Porque dentro desse mundo que tudo tem que ser perfeito, ela conseguiu focar no que realmente importa pra ela, que é estar no Barbados com o boy dela, com os filhos dela, tomando um drink sem álcool e feliz da vida, sem se importar. Tipo, o quanto a pessoa precisa, gente, porque você imagina, eu tenho dificuldade de abandonar o meu Instagram.
que não é nada. Durante 2 horas. Durante, assim, eu tenho medo de tirar uma licença maternidade. E as pessoas esquecerem e as de pessoas você. esquecerem de mim, de eu não ser mais relevante, né? E eu tenho essa coisa de sempre se esforçar e tal. E qual é o peso disso? Pra mim já é grande. Você imagina pra uma artista desse nível, o quanto de pessoas em volta dela também falando pra ela se esforçar. A Taylor até tem essa música sobre, sobre isso. A Taylor tem várias músicas sobre isso, não é uma só. Ela tem medo das pessoas esquecerem dela. Ela, tipo, deixa muito claro em várias músicas. E o quanto isso Posso passar uma lista aqui. Não, e o quanto isso é pesado. Quanto isso é pesado pra ela, quanto pesa. E o quanto de poder uma mulher como a Rihanna, que falou, tipo, eu não me importo mesmo. E eu não tô nem aí. Vocês querem esse CD, mas eu não vou dar. Assim, eu não vou dar, gente. Eu não tô afim. Não tô afim e agora. ela fazer o que ela realmente gosta. O quanto é libertador. E daí eu pensei, daí eu falei assim, fiz uma análise. Eu falei assim, nossa, eu acho que esse show da Rihanna me incomodou tanto. Porque talvez eu quisesse ser um pouco mais Rihanna. Com certeza. Acho que todo mundo precisa ser um pouco mais Rihanna. Eu preciso, com certeza eu preciso. Eu acho que quando as coisas… Eu tenho total essa convicção que eu preciso. Gente, eu acho que assim, nossa, de repente, meu fogueira tá muito, tipo, filosófico hoje. Mas eu acho que, sabe o que eu já percebi? Quando as coisas incomodam muito, é que tem que a gente quer… Tem um fundinho ali. Tem um fundinho. Eu percebi, esse negócio da Rihanna não é possível. Por que me incomodou tanto? Tipo, a Rihanna e tal. Mas eu acho que eu quero ser mais Rihanna. Eu vi essa foto dela e falei assim, nossa, eu acho que eu vou trazer esse vibe Rihanna pra minha gravidez. Gente, eu vou ficar agora de barriga de fora. Não, é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é demais. Até na gravidez, se permitir, não cair no estereótipo que tem que ser tudo perfeito, tem que estar sempre super… Sabe assim, gente, ela se permitir, não sei. Eu achei inspirador. Eu também. Tipo, amei a Rihanna agora. É isso. Amo. E vamos pro nosso último quadro, então, que é o De Repente Conselheira. Meu marido se separou de mim após 15 anos de relacionamento. Logo após construirmos nossa família. Minha bebê tinha 5 meses quando ele resolveu sair de casa. Hoje faz 6 meses, ele já está em outro relacionamento e eu não consigo deixar a mágoa passar. Não aceito nem os nossos amigos conviverem com ela no lugar que deveria ser o meu. Ela era próxima a mim, próxima a nós, ex de um amigo, e convivíamos no mesmo ambiente há uns 5, 6 anos. Qual conselho vocês me dariam para esquecer a mágoa e conseguir viver em paz? Gente do céu. Não, sem comentários. Sem palavras. Essa pessoa, assim… Eu acho que, assim, difícil até aconselhar. Mas eu acho que a primeira coisa é… Palmas já pra você que tá tentando não guardar mágoas. Nossa, com certeza. Nossa, assim, só de você mandar essa mensagem pedindo conselho, que não é pra matar a pessoa, e sim não guardar mágoas, já mostra que você é uma pessoa muito maior do que tudo isso. Não sei você, Nana, mas eu acho que assim… primeiro, eu acho que entender que o que aconteceu com você foi realmente horrível. Horrível. Né, de ser abandonada nesse lugar de vulnerabilidade. Tipo, um bebê de 5 meses, gente, assim… Não, eu não consigo nem imaginar. É uma fase ainda assim, bem delicada. Bem delicada, essa questão com a amiga, um relacionamento de anos. Então, acho que tem todos, assim… Primeiro, eu acho que você tem que entender que sentir um pouco de mágoa durante um tempo é o normal. Não se cobrar tanto em relação a isso. Sabe? Porque é um pouco normal viver esse luto, ter raiva, ter tristeza também. Eu acho que daí, assim, sabe? Porque assim, já é tão difícil, daí ela vai se cobrar mais uma coisa, entendeu? Se permita sentir todas essas emoções. Se permita ficar triste, eu acho que faz parte. Mas eu acho assim, então dê esse tempo e eu aconselharia… Ai, gente, é muito difícil, né? Mas assim, o conselho que eu daria é… Pense na sua filha. Porque eu acho que se fosse por você, você jamais ia querer olhar, né, pro seu ex, assim, pra essa amiga. Enfim, eu acho que é absolutamente normal. Mas pense na sua filha. Se você quer realmente deixar essa mágoa pra trás, eu acho que tem que focar nela. E assim, se esse pai quer fazer parte da criação da filha, você vai ter que, querendo ou não, a sua filha vai ter que conviver com a nova namorada, enfim. Então, vai ser inevitável essa convivência, sabe? Então, assim, eu acho que
você vai ter que trabalhar isso durante esse tempo também. Que é importante pra sua filha ter a presença do pai na vida dela. Claro, se ele for uma pessoa, é o que eu falei, se ele realmente quiser fazer parte, né? Não sei como que ele tá, não sei como que tá nesse momento ali a relação dele com a filha. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que foque na filha. Foque na sua filha. E talvez, assim, se dê esse tempo de luto, de tristeza, óbvio que tem que ser um tempo, não pode perdurar, né? E procure ajuda. Procure ajuda. Eu acho que nesse caso, você tem que procurar ajuda. Tem. É um caso que tem que procurar ajuda mesmo, assim. Porque é uma barra, ainda mais com uma filha tão pequena, né? Eu acho que, assim, não existe em procurar ajuda mesmo, em ser vulnerável nesse sentido. Sim, com certeza. O que mais que a gente falar aqui, eu acho que como a gente tá se tratando de família, que tem uma criança envolvida, eu acho que nesse caso, tipo, ajuda profissional é muito importante. E contar com pessoas que te amam, porque eu acho que você deve estar se sentindo muito abandonada. Então, lembrar que tem pessoas que te amam. Então, assim, se é sua mãe, seu pai, um irmão, uma irmã, uma amiga. Mas, assim, lembrar disso, né? Que tem pessoas você é amada. Que você foi abandonada, que teve essa questão, mas que você é amada por outras pessoas. Então, não se fechar também e procurar, né, conversar com essas pessoas. Porque eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente pode ter, né, se acontece uma coisa dessa, tipo, sentir que, muito abandonada, que não é amada, a nossa autoestima abalada. Então, assim, você procurar maneiras de sentir amada, se sentir Super útil. importante. Então, eu acho que isso tudo, se sentir capaz, né, fazendo coisas que você goste. Então, procurar elevar a sua autoestima de outras maneiras. O que eu gosto? Gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo. Quem gosta de mim? Minha mãe, meu pai, minha irmã, minha amiga, tal. Então, procurar o apoio e pedir o apoio dessas pessoas e focar nisso, eu acho que vai ajudar muito a reestruturar a sua autoestima. E quando a gente tá bem com a gente mesma, eu acho que a mágoa vai desaparecendo com o tempo. Eu também acho. Mas dê o tempo também. Exato. Dê esse tempo pra você. Exato. É isso, né, Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham. tenham gostado do episódio de hoje. Enquanto vocês estão assistindo, eu já fui no show da Taylor Swift. Só isso que eu quero dizer para vocês. Inveja total, eu tô sofrendo. Só isso que eu quero dizer para vocês. Mas tudo bem, no Brasil eu vou. Exatamente, eu acho que eu não vou. Mas espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Como sempre, a gente quer agradecer o nosso estúdio maravilhoso aqui, onde a gente grava o podcast. Que é o For You Studio, que eles são muito maravilhosos. A gente quer agradecer também a presença de vocês, né? Que, nossa, sempre escrevem mensagens carinhosas. Quando vocês estiverem ouvindo, assistindo o podcast, coloca lá no Instagram, marca a gente, que a gente adora saber. Muita gente ouvindo, limpando a casa, ou na ida pro trabalho, adoro, na academia. A gente ama, eu dou repost em tudo lá. Então, dividam aí, mandem pras amigas também. Que eu acho que esse episódio pode ser muito importante e ajudar muita gente, né, Com Nana? certeza, é o que a gente quer. Um beijo, até a próxima. Um beijo.